Ora, então, boa tarde, seus ouvintes. Analisadas as candidaturas a entrevistas individuais, cujos programas, como é natural, apresentam alguns pontos em comum, é este o momento de confrontar os projetos, esclarecer o que distingue uns dos outros, e para isso temos connosco os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, concretamente o Dr. Cabrita Grado, do Partido Socialista, Dr. Miguel Martins, pela CDU, PCP-PEV, o Sr. Engenheiro Paulo Antunes, da coligação PPD-PST, CDS-PP, e o Sr. Paulo Ferreira, do Partido Nós Cidadãos. Antes, porém, de iniciarmos este debate, vamos apresentar alguns dados sobre o Concelho de Oliveira de Frades, a partir da base de dados da Pordata. Teremos assim que Oliveira de Frades tem uma área de 148 km², é composto por 8 freguesias, 3 das quais em uniões de freguesia. A população residente em 2016 é 10.030 e em 2001 era 10.584 habitantes. O número de eleitores, 9.066. O número de desempregados inscritos em 2016 numa percentagem de 5,6%, em 2001 era de 4,9%. O poder de compra per capita em 2013 era de 83,6%, em 93 era de 45,2%. Número de idosos por 100 jovens, em 2016 159,1%, em 2001 era de 110,6%. Nas eleições de 2013, a votação foi a seguinte: o PPD-CDS teve 71,42%, 4 eleitos, o PS com 15,72%, 1 eleito, o Bloco de Esquerda, que neste ano não concorre, teve 3,9%, e a CDU 2,74%. A abstenção foi de 38,4%. Ora, de acordo com o sorteio que previamente aqui realizamos, a primeira intervenção será do Dr. Cabrita Grado. Dr., muito obrigado pela sua presença mais uma vez. O Dr. Grado afirmou que pretende criar um clima de transparência na Câmara Municipal. Doutor, a opacidade na gestão atual é o problema que mais o preocupa? Em primeiro lugar, queria cumprimentar a Rádio Lafões por estas iniciativas que têm de acompanhamento da campanha eleitoral em Oliveira de Frades. Pena é que em Oliveira de Frades não haja uma estação de rádio, ia dizer televisão, mas uma estação de rádio, estou a dizer televisão, porque temos aqui as câmaras também dirigidas a todos nós. Já houve tempos que tivemos e alguns de nós participaram em alguns com alguma periodicidade nesses programas temáticos e outros não temáticos em Oliveira de Frades. Queria cumprimentar também aqui os meus colegas, e digo colegas no bom sentido, porque considero-os a vocês adversários, não inimigos, e espero que daqui para a frente continuemos a ser adversários, ter os nossos relacionamentos pessoais normais, que isso é que é importante em termos de convívio e de convivência social. O que não quer dizer que, de uma forma muito clara, não tenhamos que nos explicar o que é que foi o nosso passado, o que é que foi a nossa evolução política, a nossa participação cívica no passado e também as nossas diferenças que queremos para o Concelho de Oliveira de Frades. Se não temos diferenças, se não tivemos diferenças no passado e não temos diferenças agora, não estamos aqui a fazer absolutamente nada. Estamos aqui como, digamos, representantes de qualquer coisa que não sabemos bem o que é. Ora, eu orgulho-me do meu passado, orgulho-me da minha coerência política partidária e da minha consciência individual, e isso faz com que eu tenha um passado relacionado com a participação autárquica. Eu, nos locais próprios, e digo nos locais próprios, soube de uma forma muito clara dizer quais eram as minhas diferenças em relação àquilo que é o poder instituído em Oliveira de Frades. E daqui passava a responder de uma forma rápida e sintética. Eu tenho participação cívica em Oliveira de Frades, depois de ter tido uma participação na Câmara Municipal em Coimbra, na Assembleia Municipal, onde fiz 2 mandatos, e desde que cheguei a Oliveira de Frades,
curiosamente comecei a participar na vida política. E sempre reparei que nos conselhos interiores, às vezes, era difícil fazer-se política e dizer-se quais eram as nossas ideias, o que é que nós propunhamos para ser alternativa a nível destes conselhos interiores. Concretamente, em Oliveira de Frades, em certos momentos foi muito difícil ser socialista. Ainda hoje considero que as pessoas, para darem a cara por determinados projetos, têm que ter muita coragem e têm que ter alguma capacidade de encaixe para assumirem o papel, que é um papel que todos nós devíamos considerar, portanto, como muito importante. A participação cívica nas eleições e na vida democrática era algo que devia ser quase obrigatório, independentemente do grau de participação e até, portanto, a motivação que nos faça. Eu não gosto de ver pessoas ligadas nos partidos e na vida política à espera de terem lugar para a filha, ou lugar para não sei o quê, para resolver a vida pessoal. Ora, eu não estou na política e nunca estive na política com essa perspectiva. Estive mais no sentido de defender aquilo que eu julgo importante. Passava concretamente ao Oliveira de Frades. O Partido Socialista apresenta listas em 4 juntas de freguesia para a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal. Estas listas são constituídas por pessoas, na maioria, verdadeiros independentes. Não tem qualquer ligação ao Partido Socialista, como é natural, porque nenhum partido pode ter a validade de ter listas constituídas com militantes a 100%. Todos nós temos 90% de independentes das nossas listas, mas isto é claro como água. O restante serão pessoas que podem ser ou não ser enquadradas nos partidos. E daí que ser membro de um Partido Socialista não pode ser penalizado, não pode ser de alguma maneira considerado que seja penalizante, para seja para o que for. Porque a democracia só existe se houver partidos políticos. Porque se não houver partidos políticos, estamos no tempo da outra senhora. É evidente que aqui, neste debate, mercê da idade, as pessoas não sabiam não tiveram a experiência prática e política, o que era viver em sociedades fechadas. Podem ser muito eficazes, as ditaduras podem ser muito eficazes em alguns sentidos, mas no ponto de vista, digamos, prático, são castrantes para até para a própria sociedade. O Partido Socialista oportunamente fez as suas escolhas e considerou que ele deveria ser o candidato à Câmara Municipal. Isto fez em novembro do ano passado. A partir daí, portanto, tivemos que analisar as consequências da candidatura que eu iria personalizar. Eu próprio, durante algum tempo, tentei, não fugindo às responsabilidades daquilo que era o ter sido indicado de ser candidato, tentei procurar condições para que houvesse uma candidatura alargada e que fosse alternativa ao poder que era o PSD. E é em relação ao PSD que eu tenho que confrontar fundamentalmente, porque em relação aos outros colegas, e peço desculpa, não é menosprezar, mas são, digamos, candidaturas com as quais poderemos ter alguns pontos de convergência, outros pontos de divergência, mas o nosso adversário principal, não quer dizer que os outros, volto a dizer, que não nos mereçam o respeito, mas o nosso adversário principal é o PSD. É perante o PSD, aquilo que foi o PSD, o seu historial, que ele tem que debater e confrontar e apresentar aquilo que eu quero fazer diferente do PSD, personalizado aqui pelo Sr. Engenheiro Paulo Antunes. E é isto que eu acho que é o ponto fundamental que está neste momento em discussão. É, por um lado, ser-se diferente de tudo aquilo que foi a gestão do PSD, aquilo que é a gestão do PSD para o futuro. Porque do resto, tirando a CDU, que sempre foi, portanto, com posições próprias, do resto eu não sei quais são as posições diferentes, porque as pessoas que personalizam o segundo partido, que eu considero o PSD2, ao longo deste tempo todo, tiveram sempre concordantes ou concordaram com a política do PSD a nível autárquico. Fazia aqui também um reparo que é este. Neste momento estamos aqui reunidos nesta mesa. Está a haver uma inauguração que eu penso que é uma inauguração em tempo de campanha e que é algo que a democracia não deve aceitar. Que uma Câmara Municipal, em plena campanha eleitoral, estamos a fazer a inauguração de um equipamento que eu acho que é muito importante. Eu sempre disse ao atual Presidente da Câmara que batia palmas por tudo que fosse obra, mas havia tempo de fazer as inaugurações, mesmo que elas fossem depois das eleições, porque quem fez este trabalho vai ficar sempre ligado, como disse na Assembleia Municipal, à obra feita, mas também será ligado àquilo que seja penalizante dessas obras. Muito bem. Sr. Dr. Miguel Martins, o Sr. Dr. tem reivindicado para a CDU
a qualidade de verdadeira e única oposição à atual gestão camarária, em que o senhor fundamenta esta sua afirmação, Sr. Doutor. Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Lafões. Queria também cumprimentar a Rádio Lafões e saudar por este debate entre todos os candidatos que estão candidatos à presidência da Câmara Municipal de Oliveira de Frades e saudar também igualmente todos os restantes candidatos à Câmara Municipal de Oliveira de Frades. É diferente, decidiu pela intervenção que tem, ou seja, a oposição não se demonstra simplesmente porque somos oposição. Nós somos oposição no Conselho de Oliveira de Frades porque ao longo destes últimos 8 anos temos demonstrado claramente aquilo que é o projeto político da CDU, a intervenção da CDU, não só no Conselho, mas também na região e no país. Isso aí distingue-nos logo das outras candidaturas que estão aqui presentes, quer do PS, quer do PSD, quer do partido dissidente do PSD, o Nossos Cidadãos, que foi formado em 2012 por dissidentes também do PSD na altura. Isto é logo a primeira diferença que nos faz reivindicar a principal e única oposição no Conselho de Oliveira de Frades. Mas antes de mais, a CDU é um projeto político, como já referi, não só para o Conselho, mas também para a região e para o país, que também tem muitas pessoas. Vocês gostam de falar em independentes, são pessoas que não são dos Verdes, nem do PCP, mas que não são independentes, estão comprometidos com este projeto político que é a CDU. Isso é importante, porque as pessoas não são verdadeiramente independentes, as pessoas têm a sua ideologia, têm o seu projeto para a comunidade, e isso sim faz com que não sejam, digamos assim, independentes, mas comprometidas, e neste caso temos mais de 80% de pessoas que estão comprometidas, não sendo dos Verdes nem do PCP, estão comprometidas com o nosso projeto político, que é a Coligação Democrática Unitária. Mas podia, voltando à questão inicial, referir porque é que somos e demonstrar em situações concretas. Primeiro, desde 2013, temos um eleito na Assembleia de Freguesia de Pinheiro de Lafões. E este eleito foi o único que, durante os 4 anos, trabalhou. Ou seja, o PSD tem 8 elementos que estão ali sem fazer rigorosamente nenhum. A CDU propõe recomendações, propõe moções e muitas delas chumbadas. Soube ontem, até numa Assembleia de Freguesia, que a CDU apresentou uma proposta para que não fosse utilizado herbicida no espaço da Freguesia de Pinheiro. E na altura foi chumbada, chumbaram isso. No entanto, soubemos, ainda bem, e isto é que demonstra a força da CDU, é que o próprio Presidente da Junta confirmou que depois dessa moção acabou por não utilizar mais herbicida. Mas podia falar na questão das desigualdades que têm existido no Conselho de Oliveira de Frades. Estamos a falar que o Oliveira de Frades é um concelho completamente desigual entre a sede do Conselho e o resto das freguesias. Eu estava aqui a ler uma frase de José Saramago que dizia: tudo nestas paragens são grandezas. Em Oliveira de Frades, se calhar tudo naquelas paragens fora da vila são buracos. E é isso que nós temos de resolver, é isso que a CDU tem afirmado e lutado e feito. Por exemplo, lembro-me que em 2016 fizemos uma espécie de uma manifestação, uma exposição de fotografias à porta da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, que designamos de chegar a casa só de galochas, isto porque existiam, neste caso em particular, na freguesia de Pinheiro, várias povoações que não tinham, e várias habitações que não tinham acesso pavimentado, um acesso digno para a sua habitação. Mas recentemente não é preciso sair fora da freguesia de Oliveira de Frades. Em Trabanca há 7 habitações que não têm acessos pavimentados. Gabriel Martins, já iríamos analisar a situação do Conselho. Passava agora aqui. Desculpe lá, mas tem-me de dar o mesmo tempo que dá aos outros candidatos. Não, o tempo vai ser dado. Então, já agora, deixe-me só, não me deixe cortar o raciocínio, se não se importar. Retirar o tempo. O tempo vai ser dado, no final vai ter todo o mesmo tempo. Mas quem conduz a entrevista. Mas estava a concluir aqui o resto do meu Paulo raciocínio. Ferreira, do Partido Nossos Cidadãos. Sr. Paulo Ferreira, a sua experiência como Presidente da Junta de uma União de Freguesias é uma mais-valia para a sua candidatura e para uma eventual eleição? Vou prosseguir com os votos de boa tarde a todo o auditório da Rádio Lafões, agradecer a iniciativa de promover este debate entre os candidatos à Câmara Municipal de Oliveira de Frades, cumprimentar os democratas candidatos à presidência de Câmara. Assim, é uma experiência como todas as outras que tenho capitalizado ao longo da minha vida. Sou um indivíduo do Conselho de Oliveira de Frades há 47 anos. A minha vida, quer social,
quer de cidadania, não se tem restringido à fronteira dos limites da freguesia. O Conselho sabe que nas mais diversas campos associativos, quer de amizade ao longo do Conselho, tenho tido algumas ações que me envolvem muito para além das minhas funções como Presidente de Junta. Respondendo diretamente à sua pergunta, é lógico que é um acrescentar de algo que nós fomos descobrindo durante estes 8 anos, relações com a comunidade, saber algumas necessidades que elas ainda têm. Naturalmente ninguém consegue satisfazer a 100% os anseios da nossa comunidade e por certo que será pelo menos uma mais-valia para a realidade da execução do plano autárquico para os próximos 4 anos. Muito bem, Sr. Engenheiro Paulo Antunes, sendo vereador a tempo inteiro, nós podemos esperar um futuro mandato, se for eleito, numa linha de continuidade desta gestão? Antes de mais, deixe-me começar por cumprimentar a Rádio Lafões, cumprimentar a moderadora, cumprimentar os meus colegas que estão cá também neste debate a expor as suas ideias, cumprimentar todo o auditório, especialmente os oliveirenses de todo o Conselho que estão a ouvir esta entrevista. Enaltecer que estes debates são bons para que nós possamos cá apresentar as ideias, os projetos, as medidas, aquilo que nós julgamos para o Conselho nos próximos 4 anos e esclarecer as pessoas relativamente ao projeto que temos pensado para o desenvolvimento do nosso Conselho. Na realidade, eu já disse isso até noutros órgãos de comunicação social, o modelo que vai ser seguido nos próximos anos, no caso do voto de confiança ser no PSD-CDS, será um modelo que a minha equipa definiu como prioritário para o Concelho de Oliveira de Frades. Dar uma educação e um futuro aos nossos jovens, dar condições de trabalho e vida à nossa população ativa e dar condições de conforto e qualidade de vida aos nossos idosos. É esse o modelo, é essa a prioridade máxima para os próximos 4 anos. Obviamente há coisas que foram bem feitas que se terão que manter e qualquer um dos candidatos, se fosse eleito, iria manter, não tínhamos dúvida disso, mas a história não se reescreve. O ponto de partida há 4 anos atrás era o ponto de partida hoje é outro e as medidas, as ações, os projetos para o desenvolvimento do Concelho são aqueles que ainda estão por resolver, aqueles anseios que a população entretanto e os objetivos que a população entretanto foi criando, portanto serão as medidas necessárias para resolver esses problemas, para satisfazer esses anseios da nossa população, para colocar o Concelho apesar da história não se reescrever, é preciso dizer que ao bocadinho quando apresentava os dados da Pordata, há alguns dados que são importantes e há outros que não estão aí. Eu costumo dizer isto, nós somos o Concelho do Distrito de Viseu com maior rendimento per capita. Nós somos dos concelhos com menor desemprego. Portanto, o modelo que tem sido seguido ao longo dos últimos 40 anos para o desenvolvimento do Concelho de Oliveira de Frades, e basta recuar 40 anos atrás e ver como é que era Oliveira de Frades comparativamente com os concelhos da região e com os concelhos do interior, e o que cresceu, o que se desenvolveu, obviamente não dependeu só das opções políticas, dependeu também dos empresários que ali se instalaram, dependeu das nossas gentes, do formato social das nossas gentes que investem, que vão à luta, que trabalham. Somos um concelho de gente de muito trabalho, somos um concelho de gente humilde que vai à luta, que investe e que em conjunto com as políticas públicas tem conseguido desenvolver o Concelho. Portanto, o modelo será o que é necessário para chegar àqueles 3 objetivos que eu referi há pouco: dar uma educação em futuro às nossas crianças, dar condições de vida e trabalho à nossa população ativa e dar conforto e qualidade de vida aos nossos idosos. Só estaremos satisfeitos se conseguirmos contribuir para isso. Antes de passar a outra questão, não sei se o Sr. Engenheiro quer responder a algumas das críticas que entretanto lhe foram feitas. Eu acho que nós depois, quando formos andando nas questões, vamos esclarecendo melhor os cidadãos. Muito bem. O Concelho de Oliveira de Frades dispõe hoje de uma infraestrutura capaz de determinar novos rumos para o seu desenvolvimento, e estamos a falar da barragem de Ribeiradinho. Sr. Dr. Agrado, para o Sr. Doutor, a barragem também é mais do que um recurso hidroelétrico, e que plano estratégico é que o senhor definiria para aqueles espaços de água e para os espaços circundantes? Sr. Doutor.
Eu tenho, já agora aproveitava aqui para fazer também um reparo e uma correção à entrevista que eu dei cá. Na altura, quando fui para casa, depois estive a ouvir na rádio, eu quando falei em aproveitamento de regadio, não era propriamente o regadio, não é essa a importância maior da barragem de Ribeiradil. É mais, portanto, a nível da parte de hidroelétrico e depois de uma certa defesa da salinização e portanto, da regularização do abastecimento de água, portanto, aos concelhos do Baixo Voga. Isso são as funções principais que neste momento já tem e para as quais a barragem inicialmente foi desenhada. Mas, como tenho falado, eu penso que Oliveira de Frades tem tido um pouco uma atitude, uma postura de entender a barragem como algo que foi ali plantado e não tem sabido aproveitar, tirando aquele famoso projeto de aproveitar a proposta que a EDP se tinha obrigado a construir para contrapartidas com a barragem de Oliveira de Frades ser implementada e para, ao mesmo tempo, permitir, portanto, que certas pessoas ou certas povoações pudessem ser ressarcidas das consequências da barragem de Ribeiradil. Esse protocolo que a Câmara estabeleceu com a EDP, ou que a EDP, portanto, tinha inicialmente que executar, o protocolo eu sou crítico e sou muito mais crítico em relação ao protocolo propriamente àquilo que foi depois a concretização ou que está a ser a concretização desse protocolo. Eu, curiosamente, não é hoje, nem foi na última Assembleia Municipal que tive posição sobre isso, não foi há questão de 2 ou 3 meses, já não me lembro bem, quando fui confrontado com um pedido da parte de deputados do Partido Socialista, porque havia uma iniciativa dos Verdes na Assembleia da República. Eu tenho aqui um documento que posso mostrar, que em 2014 fiz uma solicitação à Câmara Municipal sobre o assunto, que ainda até hoje não tive, digamos, a resposta que eu considero a mais adequada. Isto para continuar naquilo que é mais importante, que não é estes feios diversos, que são importantes, tiveram consequências, têm consequências para muitas populações ribeirinhas da barragem de Ribeiradil, mas fundamentalmente a barragem da Ribeiradil pode ser algo estruturante num projeto global, um projeto que tem que ser desenhado, tem que ser montado com a participação das populações, com a participação dos órgãos locais, as juntas de freguesia, no sentido de tirar o máximo proveito da barragem de Ribeiradil, neste momento aproveitar aquela onda que nós estamos a assistir no país, que é uma onda gigante na área do turismo e que nós não sentimos absolutamente nada ainda a Oliveira de Frades. A única coisa que eu me lembro de Oliveira de Frades em relação ao turismo foi aqui há uns anos atrás um projeto que até foi colocado por um cidadão de Ribeiradil, que era o Dr. Armando, que é advogado e que tinha um projeto para construir um hotel em Ribeiradil. Mais recentemente ouvimos e temos, portanto, a informação que há, portanto, um projeto em Ribeiradil para a constituição de uma unidade com a dimensão que tem na área do turismo. Ora, eu julgo que a barragem de Ribeiradil pode ser uma ferramenta que pode permitir o alavancar nesta área do turismo e trazer para Oliveira de Frades uma nova atitude, uma nova onda que faça, juntamente com a requalificação, com uma nova maneira de trazer para a zona industrial de Oliveira de Frades 2 polos de desenvolvimento, porque quando a gente analisa estes números que foram apresentados, a gente poderá dizer, bom, a Oliveira de Frades está bem, não é preciso fazer mais nada. Não é bem assim. Como também não é verdade que Oliveira de Frades não foi nos últimos 12 anos que terá tido crescimento. Oliveira de Frades, como todos os outros concelhos, após o 25 de Abril, tiveram crescimento necessário que a própria evolução da história permitiu. Nos últimos anos, também é verdade, os presidentes de Câmara tiveram instrumentos, nomeadamente com os quadros comunitários, para fazer o seu desenvolvimento dos seus concelhos, e Oliveira de Frades soube aproveitar. Mas eu lembro-me no tempo do Engenheiro Maia, no tempo do Manuel Almeida e de outros, no caso do Dr. Cândido, e penso que até o Dr. Veiga chegou a ser presidente de uma comissão administrativa, fizeram o que tinham a fazer e fizeram-no sem apoios comunitários e fizeram coisas que são importantes em Oliveira de Frades. No caso de Manuel Almeida, na zona, digamos, urbana da própria vila, ele bem sabe o que teve que pagar quando começou, como diziam algumas pessoas, a entrar dentro de algumas quintas. Bom, tudo isso é um passado que nós, independentemente de ter estado no PSD,
poderem ter passado por o CDS, terem passado por o PS, seja o que for, esse passado nós sabemos fazer a avaliação, considerar o que está positivo e o que estará menos negativo. Interessa-nos também para o futuro, o que é que vamos fazer? O fazer é aproveitar o turismo que a barragem de Ribeira-Dil nos pode dar, ter uma atitude mais proativa em relação à zona industrial de Vilarinho, e nós julgamos que o PS merecer, portanto, a sua situação de hoje estar até na área do governo, ter canais que possam propiciar para que a própria, portanto, todo este conjunto traga desenvolvimento, e é com desenvolvimento, com a instalação de novas unidades fabris, novas unidades da área do turismo, é que nós vamos fixar população mais jovem, casais mais jovens, e criar emprego com qualificação. Portanto, em relação à barragem, fundamentalmente é a utilização no setor do turismo, não é isso, doutor? Neste momento é tentar o máximo trazer para Oliveira de Frades aquilo que são experiências que nós temos, quer a nível nacional, quer a nível internacional, na área do turismo, e neste momento o que é que nós temos a oferecer? A barragem de Ribeira-Dil e as nossas paisagens, nas nossas freguesias do interior, têm paisagens que são espetaculares. Tudo juntamente podem criar, digamos, um destino turístico marcadamente importante, mas de turismo também com qualidade. Dr. Miguel Martins, o senhor tem sido muito crítico de todo este processo de barragem, disse mesmo que a Câmara Municipal se tornou um empreiteiro da EDP e que teria havido até uma negociata de 3 milhões de euros. O que é que o senhor se propõe fazer nesta situação? Não tem houve uma negociata de 3 milhões de euros, ou seja, aquilo que aconteceu foi que no âmbito da restituição dos acessos à barragem de Ribeira-Dil, em que estava definido no estudo de impacto ambiental uma ligação entre Sejães e Virela, ou seja, restituindo aquilo que tinha sido perdido com a própria barragem de Ribeira-Dil, e é legítimo que o promotor, ou seja, que devolva as acessibilidades à própria população. O que se verificou é que, apesar de estar definido no estudo de impacto ambiental, houve um protocolo, que é uma negociata entre a Câmara e a EDP, que favoreceu a EDP. Estamos a falar que uma ligação, possivelmente uma ponte, eu não tenho estes números em concreto, mas se calhar ficaria mais de 1 milhão de euros ou 2 milhões de euros a ligação entre Fornelo e Virela, e a verdade é que este protocolo só favoreceu a própria EDP e lesou, em particular, a população destes locais. Mas é verdade que para a Câmara, agora percebi porque é que interessa estas negociatas, é que depois apresentam obras com dinheiro que era da EDP, nomeadamente estou aqui, apanhei um documento aqui do PST, a reclamar para si a questão da praia fluvial em São João da Serra, ou seja, estamos a falar que foi dinheiro que foi das pessoas que ficaram prejudicadas e, entretanto, a Câmara Municipal apresenta, e neste caso o PST em concreto, PSD-CDS apresenta esta obra como sendo uma obra da Câmara Municipal à custa da população local. Isto foi meramente para a EDP poupar uns trocos, enquanto a população, nomeadamente Fornelo de Virela, se queixa desta questão. Os verdes prontamente corresponderam àquilo que era os anseios da população, viemos ao local com o nosso deputado, apresentamos perguntas ao Ministério do Ambiente, ao Governo, e recentemente vai estar em discussão, ou seja, já entregamos na Assembleia da República um projeto para que o Governo, uma recomendação para que o Governo intervenha a este nível para que a própria restituição seja realmente feita de acordo com aquilo que era o estudo de impacto ambiental. Isto em relação às acessibilidades. Estou a falar relativamente em concreto às acessibilidades. É óbvio que uma barragem causa enormes impactos, é óbvio, mas por isso é que também a própria declaração de impacto ambiental foi passada para a EDP condicionada, ou seja, condicionada mediante a EDP restituir e minimizar alguns impactos que cria na vida da população. E a praia? Relativamente à praia, aí está mais outra negociata entre a EDP e a Câmara Municipal, no sentido de trocar por umas piscinas, por uns tanques, aquilo que era uma praia fluvial. Eu duvido que haja pessoas de Aveiro, de Viseu, do Porto, que vinham frequentemente para a praia fluvial de Sejães. Aliás, Sejães era reconhecido não só pela Laranja, mas também pela sua própria praia fluvial, e hoje tem uns tanques ali com uma vista para a paisagem. Eu digo na brincadeira que aquele local foi muito mal escolhido e a Câmara fez um mau negócio e uma má negociata, até em termos de localização, porque devia ter colocado estas piscinas em Lameiro Longo, porque assim tinha uma vista, por um lado, para a praia
para a praia, para a barragem, e por outro lado tinham uma vista para o mar quando não há nevoeiro. Isto foi prejudicial para as pessoas da Oliveira de Frades. Isto aqui também demonstra o papel da CDU, dos partidos que integram a CDU, de estarem ao lado das populações, de ouvir as populações. Se a Câmara Municipal tivesse antecipadamente feito como fez a Desvio de Voga, exigindo à EDP que melhorasse, que restituísse as acessibilidades que eram devidas, aí com certeza, até do ponto de vista eleitoral, possivelmente o PSD acabaria por ganhar mais votos, digamos assim. Mas não é isso que está em causa. O que está em causa é que, para além de alterarem o projeto inicialmente feito, estamos a falar que foi numa altura também do próprio governo PSD-CDS, que estava no governo, que permitiu que a própria APA deu a autorização, ouvindo também os outros intervenientes, nomeadamente as autarquias locais. Já agora deixava aqui uma questão ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Oliveira de Frades, que é o candidato por nossos cidadãos, qual foi a posição relativamente à questão das acessibilidades, relativamente à questão da praia fluvial de Sejães. Se concordou com a negociata que foi feita. Assim, em termos de orçamentos, a gente sabe que sempre votou a favor dos orçamentos do PSD-CDS. Então, se for eleito, o que é que se propõe fazer? É tentar a reposição destas situações? Desculpa, mas o senhor não ouviu aquilo que eu acabei de dizer. É que nós ainda não somos eleitos, já apresentamos na Assembleia da República um projeto para que o Governo intervenha. É óbvio que aquilo que pretendemos relativamente à questão das acessibilidades é devolver as acessibilidades às pessoas, uma acessibilidade direta, uma acessibilidade digna, para que as pessoas, para quem vive naquele local, tenha possibilidade, tal e qual como outros que vivem noutros locais com boas acessibilidades. Mas também há outra coisa fundamental no meio disto tudo, é que com esta barragem, estão aqui a falar do turismo, mas esquecem-se de outra coisa. Se lá passaram recentemente, vi que a barragem está verde. Significa que há um processo de eutrofização, ou seja, excesso de matéria orgânica, possivelmente derivado de poluição a montante, e como tal está a prejudicar a própria qualidade da água. Por muito que o próprio Ministério diga que não, que realmente que aquilo está uma situação mais ou menos benéfica, mas do ponto de vista ambiental sabemos todos que há descargas poluentes a montante, nomeadamente será este também o aproveitamento em termos de turismo, nomeadamente a questão também dos esgotos do saneamento em Oliveira de Frades. Estamos agora a falar na barragem de Ribeira Dio. Então, mas eu estou a falar da barragem de Ribeira Dio. Se você me deixar falar, eu concluo. Não, já está a passar para o saneamento. Não, mas o saneamento, então eu falei na questão da barragem, na questão da eutrofização, na questão da poluição, que tem a ver com a situação futura e que aproveitamento pretendem fazer da barragem. O aproveitamento da barragem, é assim, já passaram 2 anos que a barragem foi cheia, e aquele desenvolvimento que se verificava, ou que diziam que se ia verificar no Concelho de Oliveira de Frades, em São João da Serra, em Bispeira, nós vamos lá, falamos com as pessoas, e aquilo que se verifica é que afinal, pelo contrário, na povoação de Bispeira, hoje há menos pessoas a visitarem a povoação do que acontecia há 4 anos. Mas relativamente à questão do turismo, não podemos ignorar aquilo que é fundamental. Em primeiro lugar, é fundamental devolver a qualidade de vida às pessoas. E hoje não se verifica isso no Concelho de Oliveira de Frades. Não só no Concelho, a vila está devidamente, mais ou menos, infraestruturada, tem ali outros problemas que depois têm a ver com a aposta que foi feita, nomeadamente na questão da falta de acessibilidades. Hoje estamos numa vila parada ao fim de semana. Já vamos, Sr. Engenheiro. Sr. Doutor, Sr. Engenheiro Paulo Antunes, primeiro que tudo, a construção da barragem acautelou devidamente os interesses das localidades vizinhas ou não? E como é que pensa a retirar o melhor aproveitamento desta obra? É isso mesmo. Primeiro dizer que o Concelho de Oliveira de Frades tem uma matriz muito assente na indústria e na avicultura, e tem hoje, fruto da construção da barragem de Ribeira Dio e, consequentemente, da albufeira da barragem de Ribeira Dio, um potencial turístico de alguma valia que tem que ser aproveitado nos próximos anos. Isso faz parte do nosso programa, faz parte das nossas ideias. Também dizer que, na realidade, ainda não está aprovado o plano de ordenamento da albufeira, que é uma responsabilidade que não é da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, será mais até do Governo e das entidades governativas, é totalmente das entidades governativas e não da Câmara Municipal de Oliveira de Frades. A Câmara exerce imensamente pressão, mas isso não é suficiente para que quem decida possa decidir, não é? A Câmara não tem, a pressão é feita, mas recordar o seguinte: no lançamento da primeira pedra da barragem de Ribeira Dio, que foi lançada na altura pelo engenheiro José Sócrates, em Ribeira Dio, a pedra foi lançada em Sevedo Voga, mas a cerimónia foi em Ribeira Dio. No discurso do atual Presidente da Câmara Municipal, que era então Presidente da Câmara Municipal também, alertou, isto foi em 2009, alertou para a necessidade urgente de que o plano da Albufeira fosse rapidamente feito.
Não foi. E alguma coisa tem obstado. Mas neste momento também a verdade é que para a realização de algumas infraestruturas não tem obstado. Mas dizer que a nível do turismo nós temos um plano que inclui a valorização da zona de fruição ribeirinha da Carriça e da zona de fruição ribeirinha de Sejens. Portanto, quando o Dr. Miguel Martins fala dos tanques... que agora já deixam de falar em praia fluvial. Quando o Dr. Miguel Martins fala dos tanques, está a tentar reduzir à árvore o que é uma floresta. E temos que separar. Nós temos uma zona de fruição ribeirinha aprovada que inclui um parque de merendas, inclui usufruto da vista para a Albufeira, inclui uma zona que poderá servir de restaurante-bar, inclui um estacionamento, inclui uma zona de eventos. Portanto, nós estamos a reduzir ao absurdo de um tanque, como o que são umas piscinas. Gente, também, tanques é geralmente o que nós tínhamos em casa quando éramos mais novos e tomávamos banho nos tanques e achávamos muita piada, mas estamos a reduzir ao absurdo uma coisa que não é bem assim. Mas dizer... No estudo de impacto ambiental, aliás, a resposta o estudo de impacto ambiental ao Partido Ecologistas Verdes pelo Governo falou em tanques, não falou em piscinas. Miguel, eu não cortei conversa, portanto, o estudo de impacto ambiental o que dizia é que tinham que ser criadas alternativas locais às praias fluviais que existiam. Está lá escrito isso, é o que lá está escrito. Alternativas locais às praias fluviais que existiam. Foi dialogado. Já há essa alternativa a ser. Dr. Miguel, eu percebo que mas eu também não concordei com muitas coisas do que disse e mantive-me impávido e sereno para poder responder no final. Pedi-lhe que também respeitasse agora o que eu estou a dizer e se tiver alguma coisa no final, de certeza que o moderador lhe dará a palavra. Já foram repostas. As alternativas locais, depois de dialogado com as populações, é que foram dialogadas e ouvidas as populações, quer de São João da Serra, quer de Sejens. Foram dialogadas e ouvidas as populações. As alternativas locais foi, em São João da Serra, a construção da zona de fruição ribeirinha da Carriça, que substituirá no Rio Teixeira, que tem um património natural fantástico, substituirá o que era a praia fluvial do Val, num espaço que é maior em termos de área, num espaço que é maior a nível de construção, utilizando na mesma o Rio Teixeira de uma qualidade excelente que poderá ter ali um potencial. Está pensado também a construção de uns passadiços, ainda não estão candidatados, mas está pensada a construção de uns passadiços com o município de São Pedro do Sul, aproveitando de Manhoso até à futura praia fluvial ou zona de fruição ribeirinha da Carriça, para potenciar o turismo nessa zona. Está pensado a zona de fruição ribeirinha de Sejens, depois de dialogado com a população, chegou-se à conclusão, as várias entidades, que seria benéfico a utilização de umas piscinas em detrimento da utilização da Albufeira, porque nós nunca sabemos onde é que está a cota da Albufeira no verão. E basta ver este ano, que é um ano seco, basta ver o ano passado, que teve alta e depois teve mais baixa. Portanto, claro que há outras alternativas, mas são piores do que estas. E esta não é mais barata. Portanto, esta alternativa é uma alternativa que poderá ser usada em detrimento de uma que não ia ser usada. Claro que podíamos fazer a outra, mas ela ia ser usada, não. Depois, este projeto conjunto inclui para o turismo a beneficiação da praia fluvial de Estreis, a beneficiação de um espaço que existe junto ao Rio Gaia em Virela, também com a utilização do Rio Gaia, inclui a ecopista, que está candidatada, inclui a valorização do património natural e do património histórico, colocando também na possibilidade de servir o turismo. Portanto, na situação da barragem, importa dizer que há duas praias ou duas zonas de fruição ribeirinha que, depois de dialogado com a população, suprirão o que vem na declaração de impacto ambiental, que são alternativas locais à utilização das praias fluviais. Obviamente nós deixamos de ter rio ali e passamos até a Albufeira. Portanto, nós não vamos ter praias fluviais, quando muito tínhamos ter praias que são fluviais porque continua a ser um rio, mas é uma Albufeira, mudou totalmente o panorama ali. E as alternativas locais que foram encontradas em conjunto com a população, dialogado com a população, com a maioria da população destas zonas, de São João da Serra e de Sejens, foram as que estão a ser, que foram protocoladas com a EDP. Portanto, não há cá essas coisas das negociatas. Nós podemos usar o termo ecomotanque, não é? Podemos usar termos mas foram protocoladas e aprovadas com a EDP e foram executadas ou estão a ser executadas
pela Câmara Municipal para suprir aquela que é a necessidade. Não tem que tornar empreiteiro Sr. de Paulo nada. Ferreira, a sua linha de ação neste capítulo vai no mesmo sentido das outras candidaturas, ou o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar em relação à questão do aproveitamento da barragem de Ribeiradinho? E sim, nós, e como falou aqui o Sr. Engenheiro, e muito bem, é premente que o plano de ordenamento da Albufeira seja uma realidade e o mais breve possível. Uma vez, para capitalizarmos todos os investimentos, todos o aproveitamento de água, saber até que ponto é que ela possa ser navegável ou não com outros vetores para o aproveitamento da mesma. Inclusive, hoje existem embarcações de forma pontual na própria barragem, mas sem dúvida, quer queiramos, quer não, veio criar, concorde-se ou não com a construção da barragem, hoje não adianta muito olharmos para ela como uma menos-valia, mas sim capitalizar o que temos. Houve muitos recursos que foram ao longo das nossas gerações alterados, e hoje a plataforma da Albufeira é uma realidade. Criar umas cotas que ainda não estamos bem seguros de como elas vão oscilar, ainda vivemos um ano extremamente seco como este, anormalmente nestes últimos anos, em que cria uma imagem na Albufeira que de certeza que não estaria muito programado, e ainda não estamos a adaptar um pedacinho às zonas que poderemos reaproveitar desta Albufeira. Lógico que, ao olhar para ela, e sendo também um dos polos de desenvolvimento do nosso Concelho, que temos notado alguma fragilidade na sua utilização, é lógico que será sempre com o vetor do empreendimento de turismo, do aproveitamento, que nós consigamos atrair outras pessoas para a nossa região. E ali, sem dúvida, hoje há que olhar para o plano de água e para as suas margens, que nós, de certeza, que junto àquelas margens vamos encontrar outros pontos de interesse para fazer outro tipo de dinâmicas, nomeadamente com percursos, como está previsto os passadiços. Há, sem dúvida... Mas acha que o plano de ordenamento é urgente tê-lo pronto, sem isso não há legislação sobre a mesma. Não há quem esteja a gerir aquele território. Hoje nós, para capitalizarmos para captarmos um industrial do turismo, não sabemos até que ponto é que lhe podemos oferecer esta ou aquela infraestrutura, este ou aquele local, que condições é que temos para fazer sobre isso. Hoje em dia, para nós agilizarmos um plano, porque poderemos ter os melhores planos do mundo, mas sem uma ordenação, ou pelo menos não devemos infringir o que uma ordenação consistente possa dar à nossa Albufeira, e aí sim depois começarmos a rentabilizar todos os projetos que, de alguma forma, lógico que nós já temos alguns, nomeadamente sentimos com uma falha, e falei na entrevista aqui, quando aqui estive, sobre a elaboração de um parque de campismo, mas não terá que ser necessariamente sobre a Albufeira. Nós temos muitos pontos turísticos na nossa região, e é com o estudo, e conto com os colegas presentes também para ajudarem à discussão deste estudo, que participem no melhoramento do Concelho, mesmo sobre a Albufeira, sobre o turismo, para que nós todos juntos conseguimos fazer essa diferença legitimamente. Creio que é premente, reforço o que disse, o plano de ordenamento da Albufeira. Eu posso pôr uma questão. Eu acho que este tema é estruturante para o nosso Concelho. E acabo por não saber qual é a nossa diferença. Estamos todos de acordo com a barragem. A barragem de Ribeiradinho, quando eu cheguei a Oliveira de Frades, como sabem, não nasci em Oliveira de Frades, eu vim para Oliveira de Frades em abril de 1985, mas sempre ouvi aquela história, como também ouvi em Coimbra, quando não havia a barragem da Agueira. Falou-se anos e anos, há 50 anos, há 100 anos, falava-se que a barragem da Ribeiradinho tinha que ser construída. O Alqueva, lembra-se, era preciso construir o Alqueva, e ela acabou por se construir. A Ribeiradinho foi construída. É uma mais-valia ou não é? É evidente que tem os pontos negativos, como tem todas as barragens, com o aumento da umidade, etc. Altera determinadas condições para a parte da agricultura. Isto é verdade, mas o que eu penso é que a barragem de Ribeiradinho não foi aceita pela Câmara Municipal logo de imediato com os bons olhos. Parece que aquilo foi uma coisa, uma ideia de um governo socialista, até veio o governo do Passos, do doutor que está na Misericórdia de Lisboa, no doutor Santana Lopes, vá congelar a iniciativa de construir a barragem, e a barragem construiu-se. Inicialmente tentava-se pôr um pouco, digamos, a barragem de Ribeiradinho um bocadinho para trás,
passar para a frente aquilo que são os aspectos negativos. Neste momento, eu gostaria de saber qual era a posição. É evidente que o candidato que aqui representa o PSD claramente diz que o protocolo e a forma como esse protocolo está a ser posto em prática é altamente positivo e defende-o de unhas que é natural. Eu não. Agora, a posição do PSD 2, que o Paulo Ferreira aqui representa, peço desculpa que eu ainda tenho a forma de o chamar de outra maneira. Pode-se chamar Paulito, que esteja à vontade. É Paulo Ferreira, até por respeito que eu entendo. Eu entendo que devo. Desculpa lá, prefiro que me chame Paulito que diga PSD 2. Claro, mas não, o PSD 2 é na questão que estamos aqui numa situação de discussão política e nesse sentido acho que temos que nos confrontar com aquilo que é o que nós pensamos mesmo. Certo. Portanto, eu ainda nunca vi o Paulo Ferreira a ter uma atitude crítica. Pronto, parece-me que concordou com a intervenção do engenheiro Paulo Antunes. Portanto, se concorda, então faça uma coligação com o PSD, esteja na lista do PSD e bata palmas, porque eu bato palmas a toda a obra, como tenho dito. Exatamente. Agora, e isso tem que ser claro, e aqui a CDU foi coerente. Aquela situação que nós assistimos entre Virela e Fornelo, eu acho que é uma vergonha. É uma vergonha. Não dignifica nada aquilo que foi a troca do projeto inicial, daquilo que eram as contrapartidas que a EDP se tinha obrigado a repor em relação àquilo que são os aspectos menos positivos das populações marginais. Foi uma má negociação. Será que a Câmara, para a própria Câmara, fez uma boa negociação? Eu penso que para o Conselho fez uma má negociação. Uma má negociação porque prejudicou populações inteiras. E repito, aquela ligação é, para mim, objeta. Aquela situação que foi encontrada entre Fornelo e Virela. Podem dizer que houve lá uma reunião com pessoas à noite ou de dia, não sei, e que até terão aceito essa negociação. Aquilo que eu ouço não é bem assim. Não é bem assim. E não são pessoas fora do Conselho que estão com esta posição. Porque às vezes, até aquele indivíduo que não é de Oliveira de Frades, que anda ali a movimento. Não é nada disso. São as pessoas que a gente escuta, e o Paulo Ferreira, de certeza, já ouviu essas pessoas, a nível de Arcozelo das Maias, falar nisto. Volto a dizer, a barragem de Ribairadio não precisa, é evidente, de todos estes instrumentos legais finais para que possa ser potencializada ao máximo. Mas não é isso que inviabiliza que no passado recente e no futuro já recente tenhamos que lançar com o novo Executivo, mãos de tudo e mais alguma coisa, nomeadamente criar lobbies, lobbies no bom sentido, para que possamos trazer para Oliveira de Frades aquilo que seja estruturante para colocar na margem de Ribairadio, na margem da barragem de Ribairadio, do nosso lado, em conjugação com os outros concelhos limítrofes, nomeadamente Severo de Voga, nomeadamente o próprio Concelho de São Pedro Sul, podem ser parceiros importantes para que possa ser potencializado tudo este aspecto da barragem de Ribairadio. Falou-se aqui nos passadiços. Eu já estive aqui, eu penso que o exemplo que nós tivemos, o exemplo recente e que é um sucesso nos passadiços do Paiva, foi uma boa ideia que o município de São Pedro Sul, que depois passou à Câmara de Oliveira de Frades, há que criar as condições para que isto seja concretizado o mais depressa possível. Agora, também estou de acordo aqui com a CDU. A solução dos tais tanques ou piscinas, como queremos falar, não é a melhor solução que eu procurasse para Sejais. Eu iria retomar... Mas quando foi à proposta do último orçamento, não teve uma posição completamente diferente relativamente àquilo que interviu. O quê? Eu precisava de responder. Desculpem lá, eu estive lá e vi que... Eu estava mais ou menos... Desculpem lá, não quero interromper, aliás, e talvez por isso, e por isso creio que esta forma, talvez, esta forma diferente de se fazer, eu não posso esquecer que sou orgulhosamente o presidente de junta de Oliveira de Frades, com todas as limitações que tenha, eleito pelo PSD, pela coligação já da altura, também CDS-PSD, e isso é um facto que me marca na vida, orgulhosamente, pelo trajeto desenvolvido. Logicamente que teremos sempre algo a acrescentar, nós teremos sempre, esse é o meu percurso de vida.
e estamos a tentar fazer uma estratégia, não é por ter opinião ou difamar ou aumentar a difamação que tem andado pela praça pública ou não, que vou fazer. O que eu disse é que há, neste momento, concorde-se ou não, há um projeto que está feito, há uma albufeira que está feita, há uma barragem que está feita e não a vamos destruir como se calhar muitas coisas que tenham acontecido. E este facto de dizer agora que este foi o projeto que em Assembleia foi aprovado, onde o Sr. Doutor também faz presente comigo sobre esse tema, as nossas posições de votação terão sido as mesmas, confiando o projeto que decidimos que fosse entregue à Câmara Municipal a execução do projeto. Isto é da Assembleia Municipal. Foi facto deste protocolo. Este protocolo foi levado à Assembleia Municipal e isso, independentemente da sua votação ou não, mantém-nos reféns mediante essa... Agora, essa vigilância que nós temos que fazer perante o projeto que possa ter acontecido nos tanques, nomeadamente estamos a referir ao caso dos tanques, que é a obra mais adiantada da Albufeira neste momento. É lógico, aí poderá ser discutível e aí podemos ir para outro campo. Neste momento, tudo o que eu tenho a dizer sobre os projetos que estão elaborados ou em execução, ou que serão executados como os passadiços, será algo que terá a concordância sempre de como executivo e que neste momento nós todos juntos devemos acrescentar a esta discussão. Não tem aqui de ver agora, lógico que foi discutido o problema das ligações de Veirola e Fornelo. O Sr. Paulo Ferreira é presidente da Junta de Freguesia de Oliveira de Frades, mas isto é uma união de freguesias que inclui Sejens. Sim, e sou de Lafões e Sejens. O senhor não teve interferência nenhuma neste projeto? Isto é um projeto, logicamente, de conhecimento geral e tem à sua cabeça o Executivo da Câmara Municipal, ratificado pela Assembleia Municipal. É um projeto que creio que as entidades competentes para a sua vigilância e sua regulamentação estejam atentos para que ela seja. Tivemos o conhecimento, logicamente, tecnicamente, nós sobre a vigilância do projeto vamos estar a confiar em como confiamos para a execução de toda a obra do nosso Conselho. E esta obra foi entregue ao município através do seu executivo, que tem executado a obra mediante. A entidade que confiou no protocolo, que é o EDP, terá seguramente entidades competentes que também têm a sua responsabilidade pelo projeto que nós confiamos, mal feito fora, que nós não confiamos também na execução das entidades reguladoras que existem para o efeito no nosso Conselho. No nosso Conselho e no país, no caso da EDP, logicamente. Sr. Engenheiro Paulo Antunes, antes de passarmos a outra questão, tem alguma coisa a criticar sobre isto? Não é criticar. Tenho para dizer que o modelo que temos, e eu sou candidato às eleições de 1 de outubro para os próximos 4 anos, e obviamente o modelo que temos é aproveitar o melhor possível a Albufeira da Barragem da Ribeira Dio, aproveitar o melhor possível a construção das zonas de fruição ribeirinhas de Sejens e da Carriça em São João da Serra, aproveitar o melhor possível a possível construção dos passadiços no Rio Teixeira, melhorar a zona de fruição ribeirinha em Destriz, no Alfosqueiro, melhorar a zona de fruição ribeirinha do Gaia, melhorar as condições do nosso património histórico para captar mais turismo. Essas é que são as prioridades para os próximos 4 anos. Fomentar a criação de mais alguns percursos pedestres. Portanto, eu acho que devemos nos centrar no que é o modelo de desenvolvimento para os próximos 4 anos, centrar no que é a construção da ecopista, a construção de algumas infraestruturas que permitam a fixação de outras infraestruturas e a possibilidade de quem é um investidor na área turística olhar para Oliveira de Frades a partir de agora com os olhos melhores. Toda a gente aqui concorda e ninguém aqui discorda que a Albufeira da Barragem de Ribeira Dio criou ali um potencial turístico que, a acrescentar o que são as nossas paisagens naturais e o que é o nosso património histórico, permite olhar para o turismo com outros olhos. Ninguém tem dúvida disso. E toda a gente hoje sabe que, a par da indústria, da avicultura e de outras áreas, que são tantas e tantas áreas que no Concelho de Oliveira de Frades têm feito o suporte da sociedade e económico das famílias, que o turismo poderá agora também ter um incremento que poderá criar emprego,
criar riqueza através do turismo, que é isso que conta. É isso que nós estamos centrados nos próximos 4 anos. Passado 2 anos, porque é que não criou? Não é? É essa a questão que devemos colocar. Já se fala nas virtudes. As obras estão em execução. As obras estão em execução. Na questão da poluição, que há pouco a referir, na questão da. Mas não concorda com a construção da barragem e com a dinamização da Albufeira? Mas não concorda com a construção da barragem. Mas o senhor não me está a deixar utilizar o mesmo. Mas, doutor, não concorda com a utilização turística da Albufeira? A questão é que não podemos estar meramente, como se costuma dizer, a meter a cenoura à frente do. Mas não concorda com a utilização da Albufeira para o turismo? Aquilo que temos de fazer, acima de tudo, é devolver a qualidade de vida às pessoas. E a própria barragem veio trazer impactos extremamente negativos. É verdade que tem esse potencial, é ótimo, mas também tem outras desvantagens. E como é que se ultrapassa isso agora? Aquilo que se verificou mais com a questão da barragem, por exemplo, 2 anos de turismo nem vê-lo, mas houve um aumento da plantação do eucalipto em volta da barragem. Qualquer dia estamos com uma situação parecida com mas vocês estão na Assembleia da República, podem alterar isso? Vocês fazem parte do suporte governativo da Assembleia da República. Podem alterar isso? Não acha que isso passa pela Câmara Municipal? Que liberalizou o plantio do eucalipto. Também foi o partido que... Mas há quanto tempo é que estão no governo? Podiam já ter alterado isso? Relativamente a esta questão, foram vocês que liberalizaram o plantio do eucalipto. Mas em relação à barragem de Ribeira Divo, tinha a apontar mais alguma coisa? Era isso que eu estava a acabar de referir. Não, mas vamos lá, que é para ultrapassarmos esta questão. Tem a questão da umidade também, que prejudica algumas culturas, nomeadamente a questão da vinha, que existia, não é? Há muito mais umidade, a questão do nevoeiro. Mas isso é uma realidade hoje. Como é que se ultrapassa? Quais são as medidas? O que estão aqui a falar é de uma suposta realidade que poderá acontecer. Eu vou dar exemplo concreto. Tivemos uma barragem, que foi a barragem de Foscoa, em que, na altura, os verdes também estiveram empenhados em travar aquela barragem para preservar as gravuras. Há outras barragens pelo país que, em termos turísticos, praticamente não resultou nada. Hoje, se formos a Foscoa, aquilo que verificamos é que com a construção do museu, com a questão da barragem, tem muito mais turismo do que propriamente uma barragem. Eu cheguei a visitar o museu de Foscoa e aquilo que verificamos é que havia pessoas do Brasil, de Espanha, de outros países. Não interessa a Foscoa agora, a barragem de Ribeira Divo tem potencialidades ou não tem, não estou a entender. E há aqui outra coisa que também é fundamental, que também é preciso clarificar. É que a barragem de Ribeira Divo é uma concessão da água, ou seja, a água foi concessionada à EDP. Quando se fala aqui na questão do regadio, isso é para esquecer, porque a água é... Não, estou a falar que às vezes podia-se utilizar aquela água para regadio, isso é uma miragem, porque aquilo foi concessionado à EDP para a produção de energia. Mas não estou a entender quais são as potencialidades daquela barragem. Aquela barragem, já agora voltando aqui à questão da barragem de Ribeira Divo, foi construída sobre um PIN, que é um projeto de interesse potencial. Aí está o potencial interesse nacional. E vejamos lá a questão do interesse, a ver se do ponto de vista energético faz ou não sentido terem construído aquela barragem, por um lado. Do ponto de vista para Oliveira de Frades e para Silveira de Voga, qual é o potencial? Praticamente muito reduzido. Aliás, do lado de Silveira de Voga, há quem se queixe da questão da barragem, sobretudo pelo facto de ter havido um aumento do plantio do eucalipto e, como tal, prejudica o próprio turismo. Mas a barragem tem outras potencialidades, tem obviamente alguns efeitos. É irreversível, mas se me permite só... Não vê mais potencialidades nenhuma na barragem. A barragem tem alguns impactos, se me permite, a barragem tem alguns impactos, mas tem outro potencial e nós tem outros potenciais, não vamos esquecer. Por exemplo, na área da proteção civil, a barragem é hoje um fator que permite que o primeiro ataque, desde que haja meios aéreos, resolva a maioria dos incêndios que começam no nosso concelho, e tem acontecido isso. Nós temos passado, se calhar, um bocadinho melhor a zona o verão, porque o primeiro ataque, desde que haja meios, portanto, na área da proteção civil, teve algumas virtudes. Claro que tem impactos, ninguém disse que ela não tem impactos, mas tem outras utilidades. Como também é conhecida a virtude das barragens, não para a zona de Oliveira de Frades, e nós também, mas em termos da regularização dos caudais do Baixo Voga. Também é uma realidade. Quando as barragens são construídas olhando para os impactos e olhando para as virtudes que colocam perante a população no total. Eu penso que às vezes
estas questões é como as cerejas, vão aparecendo outras ideias que todos nós temos a obrigação de ter ideias e conhecer alguns factos. Quer dizer, a questão da poluição e quando os caudais começam a baixar, aquela cor verde tem a ver, portanto, com determinado tipo de algas, que a oxigenação está diminuída e elas tornam-se mais evidentes e alteram a qualidade das águas das albufeiras. E isso vê-se, nomeadamente, na barragem aqui de Santa Comba de Dão, esse fenómeno com muita frequência. Eu acho que, às vezes, devemos ser muito claros nestas coisas. A barragem de Ribeira-Dil, para nós, Partido Socialista, é algo importante que foi construído em Oliveira de Frades, é uma realidade com potencial de crescimento e desenvolvimento para Oliveira de Frades. Ponto final. Há problemas negativos? Há. Desde logo as questões do impacto do ambiente, do climatérico, que já eram conhecidos, os técnicos fizeram esses estudos, conhecíamos perfeitamente as implicações que isso tem, nomeadamente, portanto, na parte da agricultura. Agora, temos que estar, nomeadamente a Câmara Municipal, tem a responsabilidade de ter mais a Câmara Municipal que propriamente de nós. Nós somos simples cidadãos, que por acaso até fazemos parte dos órgãos, mas representamos um partido, mas no fundo representamos a nós próprios. E isso é importante também ter o conhecimento de como é que é esta questão da qualidade dos nossos esgotos, como é que estão as nossas estações de tratamento a funcionar. Oliveira de Frades, mas não é só Oliveira de Frades, São Pedro Sul. Quando há bocado falava de todo este conjunto de gestão da Albufeira e da barragem da Ribeira-Dil, a gente temos que nos sentar todos. Isto volta àquele tema que já aqui falámos, eu falei consigo. Eu sou um fervoroso defensor do intermunicipalismo e até do regionalismo, mas o intermunicipalismo tem que se colocar nestas cordas quase de uma forma natural. Temos que começar a pensar, a gerir espaços um pouco mais alargados para termos serviços bons e a prestar esse serviço até de uma forma mais barata e mais eficiente e com maior efetividade. A barragem de Ribeira-Dil, pronto, tem que ter isso. Agora, não pode ser, estamos aqui a falar que não existe um plano de ordenamento ainda, que a Administração Central ainda não fez, mas neste momento é urgente fazer aquilo que temos que fazer. E o que temos que fazer é, Oliveira de Frades precisa urgentemente começar a lidar com o problema da barragem de Ribeira-Dil, com a mais-valia da barragem de Ribeira-Dil e, ao mesmo tempo, dar resposta a um novo elan que é necessário criar na zona industrial de Oliveira de Frades. Oliveira de Frades, aqui há uns anos atrás, e todos nós que vivemos na vila, sentíamos a determinadas horas da vila um pulsar, um enchente, parecia uma cidade. E hoje o arrefecimento que a zona industrial teve, mercê de toda a conjuntura, é obrigatório que tenhamos um projeto integral e global de tudo isto, porque não vale a pena estar a falar só na barragem de Ribeira-Dil, falar na zona, mas há muitos assuntos que são importantes. Então, falar nisto, os dois eixos fundamentais do desenvolvimento económico do Concelho têm sido a zona industrial e a avicultura, não é, Sr. Doutor? Não, e a barragem de Ribeira-Dil. Pois, eu gostaria agora que cada uma das candidaturas nos desse a sua perspectiva sobre estes setores e que medidas propõem tomar para a valorização e para o crescimento de qualquer um deles. Também de uma forma muito simples. A avicultura é já uma área económica importante, não só económica e industrial, tem nomeadamente o Campo Aves e outras instituições na área, portanto, industrial da avicultura e portanto, do tratamento do frango, que são demasiadamente importantes para que não devemos ter uma atenção e digamos, peço desculpa a palavra, o carinho por estas instituições industriais. O frango do campo tem que ser já uma marca de Oliveira de Frades. Oliveira de Frades, quer queira, quer não queira, é a capital do frango do campo. Temos que saber potencializar tudo isto, porque depois isto também tem toda uma fileira de interesses. Há a economia familiar, com uma série de aviários que são importantes para que possamos ter devemos ter a necessária atenção para defender esta área económica no nosso concelho, que tem uma importância fundamental. Em relação às outras questões, depois poderíamos falar, mas na avicultura é importante. E também gostaria de dizer o seguinte: devem-se lembrar que nos órgãos políticos de Oliveira de Frades, na Assembleia Municipal, a primeira pessoa que falou na capital e da candidatura que Oliveira de Frades iria promover para
ser a capital do frango do campo, fui eu. E fui, não porque alguém do interesse económico me tenha colocado a questão, mas sim um cidadão que sempre teve um passado ligado a estas questões da avicultura, que foi concretamente o Sr. Manuel Almeida, em conversa, doutor, fale-me nesta nossa pretensão, ligado, portanto, à Confraria do Frango, de que Oliveira de Frades deveria se candidatar a ser a capital do frango do campo. E, na altura, eu, na Assembleia Municipal, apresentei esta ideia, não como minha, como é natural, porque quem sou eu para ser o pai ou padrinho desta situação, mas senti-me na obrigação de o fazer. Sr. Engenheiro Paulo Antunes, nesses setores da indústria e da avicultura, que medidas é que irá propor? Para além do turismo, obviamente a indústria e a avicultura são áreas-chave do Concelho de Oliveira de Frades, e essas que já até trouxeram o Concelho até aos dias de hoje, que suportaram as economias familiares. Há outras, mas estas foram em termos de quantidade de famílias que dependiam destas duas áreas, são as que têm a maior expressão. Há uma necessidade de aumentar a capacidade eu acho que nós temos que conseguir ampliar a zona industrial de Riboso, que é uma zona industrial que tem bastante procura pela posição junto à A25. Temos que conseguir ampliar também a zona industrial de Oliveira de Frades, potenciando aí a fixação de mais empresas, de mais e melhor emprego. E temos que, de alguma maneira, criar aqui um gabinete de apoio, quer ao empresário, quer ao avicultor, também permitindo resolver algumas questões e ajudando alguns dos nossos empresários e dos nossos avicultores e dos nossos agricultores. Portanto, a nossa proposta é dentro das 4 áreas, no caso floresta, avicultura, agricultura e indústria, de forma a que consigamos também, junto com os empresários, que eles consigam terem acesso mais rápido a fundos comunitários, conseguirmos esclarecê-los melhor e potenciando a fixação, quer na área industrial, quer avícola, quer também na área agrícola, que hoje tem um pendor maior do que tinha há uns anos atrás, e também na área florestal, porque não? Sr. Paulo Ferreira, estes 2 setores, a indústria e a avicultura, quais são as vossas propostas? É uma área específica, a área da avicultura, e acho que ainda deve ser visto como um nicho de pujança do nosso Concelho. É sabido, todos os presentes que nós tivemos na área avícola, 4 ou 5 empresas muito fortes localmente, com empresários locais que estavam associados a isto, e logicamente que elas mesmo incrementavam alguma pujança neste setor. O que é certo é que hoje o negócio avícola ficou bipolarizado entre 2 estruturas nacionais, da Valor e de Luziabos, e estes pequenos produtores têm alguma dificuldade devido a estas normas que as legislações vêm, quer de construção, quer de manutenção. Lembro-me que há 2 anos houve uns fundos para a reabilitação das infraestruturas, e hoje em dia estamos a capacitar o nosso parque com investimentos de pequenos avicultores, onde estão a expandir a sua área, porque hoje, sem a produção massiva, o que eu quero dizer é, antes, quando em pequenas áreas se conseguia um lucro mais ou menos de subsistência, hoje precisa-se ter uma produção superior a 20 mil aves, 40 mil aves, para se ter algum retorno. Onde a forma de sustentabilidade das famílias, isto quer se queira, quer não, vai afastando algumas famílias também deste negócio. E a ausência destas médias indústrias que existiam no nosso Concelho, de alguma forma também vieram diminuir um pedacinho a confiança. Antes era o senhor tal que estava perto destas indústrias. Hoje é muito importante para que o nosso Concelho, que não pode esquecer essa matriz, hoje, se somos algo mais e se somos a capital do frango do campo, é porque na nossa gênese já existe muito desta tradição e o know-how de saber trabalhar este negócio. Precisamos de seduzir até algumas, outra vez, médias empresas para que consigam capitalizar este know-how que nós temos no nosso, e reabilitando alguns pequenos industriais do setor avícola, que sei que existem e neste momento têm os seus aviários
em pousio, porque não vêem a rentabilidade sobre o negócio do investimento. Quanto ao tecido empresarial, é lógico que nós sentimos um defluxo da população ativa. Nós temos a população ativa com um grau de empregabilidade, mas nós precisamos de capitalizar mais pessoas. Nós precisamos de trazer para o nosso Conselho, depois de todas estas infraestruturas que foram, nós precisamos de fixar as pessoas. Nós precisamos de que as indústrias continuem a capitalizar, como na altura uma grande indústria da nossa empresa fez trazer seguramente 2.000 pessoas diariamente para a nossa zona industrial. E é este fluxo que nós precisamos de capitalizar. Precisamos de ir à procura do empresário, precisamos de ir muitas das vezes à procura do pequeno investimento para que voltem a trazer pessoas à vida do comércio local, à simples passagem de pessoas nas nossas terras, para que elas ganhem uma dinâmica diferente da que hoje em dia naturalmente têm. Sr. Paulo Ferreira, tinha também a ideia de um conselho de empresários. O senhor quer chamar os empresários à discussão de... Sem eles, dos parques, nós hoje temos no parque industrial empresas com grande sustentabilidade, e tenho de certeza que o que os levou a investir no Concelho de Oliveira de Frades tem que capitalizar em favor de uma maior adesão. Muitas das vezes têm que ser eles os promotores, até junto de outros empresários, para que venham investir no nosso Conselho, porque nós temos boas condições e é preciso fazer essa publicidade, é preciso ir dinamizar, e quem melhor que de certeza que nos centros de decisão dos empresários, para promoverem o bom que se faz em Oliveira de Frades, as boas condições que estão em Oliveira de Frades. E é legítimo que eles saibam de certeza do que se faz por esse mundo fora, falo mesmo na atração do investimento internacional, para que eles consigam capitalizar para a nossa área. Quanto mais capitalizamos, mais ricos e melhores vamos ser o nosso Conselho também. Dr. Miguel Martins, as propostas da CDU neste campo da industrial e da avicultura? Em primeiro lugar, é importante termos uma zona industrial como tivemos, com a presença que teve, pelo facto de criar bastantes empregos, não só de pessoas que residem no Conselho, mas também atrair pessoas de todos os concelhos, nomeadamente concelhos limítrofes. De qualquer forma, aquilo que verificamos hoje em dia é que, face aos parcos salários, é que quem vive na periferia do Concelho de Oliveira de Frades, na periferia, até dentro, nas freguesias periféricas, seja em Distriz, seja em Arca Varziela, seja da Serra, por mês, quem trabalha na zona industrial despende sempre entre 100 a 150 euros em termos de combustível. O que nós consideramos é que é importante continuar a apostar na zona industrial, nomeadamente da zona industrial de Vilarinho, mas também diversificar as atividades económicas pelas freguesias. Uma pequena empresa, por vezes até familiar, que se localize em Distriz, que se localize em Rigoso, que se localize em Arquim Varzelas, há alguns exemplos disso, e isso evita, por um lado, a fixação de pessoas junto nas aldeias, e por outro lado também faz com que as pessoas consigam poupar algum dinheiro. Já estamos a falar que os salários são bastante baixos, apesar de a CDU ter defendido, e os partidos que compõem a CDU ter defendido, no mínimo, um salário mínimo de 600 euros, já há 10 anos atrás, mas a verdade é que isto leva a outra, não só a questão do despovoamento, mas também a que haja pessoas que sintam necessidade de estar próximo do trabalho, e então acabam por comprar a sua própria habitação na vila de Oliveira de Frades, criando mais pressão sobre a própria vila, aumentando a especulação imobiliária, aumentando o valor de rendas, aumentando o valor da habitação, enquanto as aldeias vão ficando despovoadas. Hoje assistimos a um fenómeno estranho, que há pessoas por exemplo, de São João da Serra, que adquiriram uma habitação na vila e depois retornam ao fim de semana para a sua aldeia, para estar junto dos por exemplo, dos pais. Achamos que é fundamental também diversificar esta atividade para áreas e para atividades que estejam ligadas àquilo que é produtivo, que esteja ligado também, quer à parte florestal, por exemplo, serrações, ligado também à parte da agricultura, à questão da avicultura. Por falar na avicultura aqui, uma coisa que é necessário referir é que a Câmara, que sempre foi do PST, inicialmente, agora é muito defensora dos avicultores, mas sempre virou as costas aos avicultores numa altura que foi estratégica para o setor, que foi ao nível do ordenamento do território. O próprio Plano Diretor Municipal, aprovado em 94, bloqueava os aviários e a avicultura.
não só a avicultura, mas outras atividades pecuárias, mas nomeadamente a avicultura, em que dizia que que os aviários deviam estar localizados a 300 metros do perímetro urbano, por um lado, e por outro lado também fazia com que os aviários que estivessem localizados dentro do perímetro urbano teriam de ser deslocalizados, ou seja, houve uma vergonha, neste caso do PST, antes até a AD concorrer em AD, mas houve uma vergonha relativamente àquilo que era a atividade e a gênese do próprio Conselho de Oliveira de Frades. Recentemente a questão da cláusula dos 300 metros foi resolvido e vem, mas de qualquer forma o importante não é condicionar, mas sim integrar. E para integrar é necessário ter uma política de ordenamento do território que seja adequada, que haja nas atividades que não são compatíveis uma compatibilidade ou eventualmente um afastamento em termos de zonamento. Não faz sentido que hoje, quando se fala no turismo é muito bonito falar, mas depois ao nível das ações há questões que são dúbias. Temos numa freguesia, Arcozelo das Maias, uma espécie de uma unidade que recebe eventos, em que ao lado foi licenciado um aviário. Será estas duas atividades compatíveis? Não sei, mas a Câmara considerou que sim, porque licenciou um determinado aviário. Possivelmente poderia haver outra localização mais adequada para estas duas, neste caso, para o aviário que veio suceder aquilo que era a própria unidade que já estava há alguns anos instalada na freguesia de Arcozelo das Maias. Essa é uma questão da compatibilidade. Depois, para além disso, é necessário que a própria Câmara Municipal, a autarquia, tenha um papel fundamental ao nível da agricultura. Não basta dizer que apoiamos os agricultores, que as associações podem corresponder, mas a verdade é que é necessário haver apoio, e nós defendemos que haja um apoio à produção. Não um apoio administrativo, que isso, as próprias associações têm correspondido a isso, mas um apoio, nomeadamente, por exemplo... técnico. Um apoio técnico, nomeadamente com a análise das águas, análise ao solo, que incentiva as pessoas a produzir, ao nível florestal e demais, mas não é, por exemplo, a Câmara Municipal, por intermédio das juntas de freguesia, apoiar a constituição de algumas zonas, agora na parte florestal, de ZIFs, mas afinal, quer dizer, estamos a inverter o processo, devem ser os próprios produtores a juntar-se para, aí sim, rentabilizar o seu espaço e de forma a integrar-se e a tornar aquilo que é o próprio conjunto das decisões e não ser uma questão imposta, que é o que está a acontecer. Depois vai haver determinados problemas, sobretudo, às vezes até os próprios produtores estão a ser levados em erro quando aderem às IFs, e não é isso que se pretende. Pretende-se que funcionem como uma verdadeira zona de intervenção florestal, mas que haja um próprio envolvimento dos agricultores. Mas já agora só mais outra questão que é fundamentalíssima, que é o seguinte, e nós estamos andando pelo Conselho, hoje há menos produtores que existem há uns anos atrás, mas os que existem têm dificuldade em escoar os seus produtos. Nós achamos que era fundamental, no centro da vila, existirem pequenos quiosques para que os próprios produtores pudessem vender os seus produtos. Por um lado, então está no vosso programa, e sendo da variação, porque é que ainda não foi executado. Candidato à Câmara nestas eleições. Foi vereador. Assumiu uma posição de relevo importante ao nível de execução. E orgulho-me disso. Por isso, está lá trabalho, a questão trabalho que pode ser visto. Porque é que não fez? Pode ser apreciado. O que é que temos hoje? Hoje temos pessoas que estão a vender ali no centro da vila que vêm ter connosco a queixarem-se que apanharam multas porque estão numa situação que não é muito favorável e também não é nada digna. Isso seria importante, a própria Câmara apoiar o pequeno comércio. Realmente fala-se mais naquilo que é uma miragem, que não se vê no imediato, mas a verdade é que as próprias pessoas, os próprios produtores, têm de ser apoiados, assim como também o próprio apoio aos jovens, nomeadamente na questão do primeiro emprego. Mas também é fundamental outra coisa que é necessário criar emprego digno, emprego de qualidade e combater a própria precariedade que se verifica em grande parte de algumas empresas do Conselho de Oliveira de Frades. Só para referir... Muito bem, Dr. Martins. A doutora Grada queria introduzir qualquer questão. Não, eu falei a propósito
Eu falei apenas na parte da avicultura, pensei que era o que estava, portanto, em cima da mesa. Mas, de facto, também considero que a parte das nossas propostas para a reconversão ou melhoria daquilo que é a nossa, hoje, fotografia da indústria, deve ser também aqui debatida, sabermos o que é que queremos fazer para o futuro. O passado é aquelas 2 zonas industriais que temos, como também no passado se falou em algumas pequenas zonas industriais que eram reservadas, nomeadamente em São João da Serra, para a implementação de pequenas indústrias. O resultado foi pouco palpável porque, infelizmente, algumas destas zonas rurais estamos a ter aquilo que consideramos e que é bem visível, é uma demografia cada vez mais terem esses locais pessoas de idade, se calhar ao fim de semana com algum regresso de algumas pessoas que vêm de fora até do concelho ou que vivem na sede do concelho e vão, portanto, ver os pais ou vão ver as suas pequenas leiras que têm nessas zonas. Mas voltando à questão da indústria, eu penso que aqui é algo que é muito importante e que também as pessoas têm que ter a consciência quando forem votar no dia 1. Quem é que aqui tem maior capacidade para influenciar aquilo que é o sentido hoje? É claro que a nossa realidade de indústria teve um arrefecimento muito acentuado, mas muito acentuado. Não é só o que sentimos no seio da vila, no centro da vila. Vamos lá acima à zona industrial de Vilarinho e, de facto, não tem nada a ver com a situação que víamos aqui há uns anos atrás. Portanto, é urgente, mas é mesmo urgente que tenhamos capacidade, o novo executivo tenha canais abertos para possibilitar trazer outros industriais. Os industriais não são bandidos, os industriais são pessoas que nós temos que ir buscá-los, os empresários que vêm colocar aqui os capitais e colocar as suas ideias para fabricar produtos ou serviços que possam ter, portanto, uma realidade e que sejam objetivamente, portanto, rentáveis, mas também com qualidade. O emprego que foi falado aqui tem que ser um emprego de qualidade. Nós já deveríamos começar neste momento a ser um pouco seletivos e as empresas que trouxemos para cá serem empresas já, algumas até na área das novas tecnologias, porque isso é que vai trazer emprego de qualidade e não emprego indiferenciado, porque o emprego indiferenciado, quer queiramos quer não, tem sempre a assunção de salários baixos. Portanto, o nosso objetivo é, de imediato, criar na dependência da Câmara Municipal uma estrutura profissional, uma incubadora de empresas. Essa incubadora de empresas terá não só, portanto, uma função de assessoria às empresas que neste momento já operam e que estão instaladas na zona industrial de Oliveira de Frades e até mesmo em Regoso ou noutras zonas que possamos ter possibilidades de licenciamento, mas também dar o seu apoio a todo aquele potencial que nós achamos que temos para trazer mais fábricas, mais indústrias para Oliveira de Frades e até mais serviços para Oliveira de Frades. Só com isso é que nós estamos a inverter aquilo que é a realidade, que é palpável, é que temos população cada vez mais idosa e população nova a reduzir. E nós queremos a população a reduzir, nova, que até vai depois começar a procurar emprego a outras zonas. Reparem uma coisa, vocês hoje foram lá acima à zona industrial, vêm algumas áreas até com trabalho, mas algumas daqueles postos que estão ali, pavilhões que estão neste momento em elaboração, são trabalhadores que são postos ali de manhã e ao fim do dia vão-se embora. E portanto não tem qualquer ligação palpável, não dão aquele retorno que nós queremos que a indústria dê a Oliveira de Frades. Portanto, e nesse sentido, eu acho que tudo que seja feito de forma proativa para acarinhar as entidades fabris que lá estão e as próximas que venham a ser instaladas, nomeadamente com instrumentos como as questões relacionadas com a carga fiscal que o município possa ter de atenuação em relação a essas empresas. E quando falo em empresas, também sermos um pouco mais amigos em termos em relação, portanto, à carga fiscal que os nossos cidadãos de Oliveira de Frades estava na redução da derrama, por exemplo? Temos apresentado a nossa ideia que a derrama deveria ser mais baixa, assim como a zona variável do IRS para os nossos habitantes também deveriam ser, portanto, analisado uma baixa significativa naquilo que é a taxa de variação que o município pode intervir. E para as empresas, aquilo que era a antiga CISA, também achamos que devemos ter uma atenção em relação às empresas. É evidente que isto tem que ser analisado também um pouco caso a caso, porque não basta pôr ali empresas
de fachada, que poderão querer obter ganhos secundários e depois o município ainda ficar prejudicado. Portanto, há que haver o bom senso. Eu não avanço neste momento em propostas anteriores, até tínhamos valores já definidos em relação àquilo que eram, portanto, as nossas reduções nestas zonas, digamos, da área, portanto, dos impostos e das taxas. Mas eu penso que há uma margem que pode ser perfeitamente depois feita a avaliação da real situação da Câmara Municipal, do município, para que possamos depois ser mais amigos, quer dos nossos cidadãos, quer das nossas empresas e fundamentalmente também das empresas que queremos para Oliveira de Frades. E repito, o Partido Socialista penso que é a família política que neste momento pode levar para o município de Oliveira de Frades mais valias para canalizar e criar as condições para que mais empresas possam vir para Oliveira de Frades. E as empresas querem dizer emprego, e emprego com qualidade, que é isso que nós queremos. Muito bem. Direitos, que é o essencial. Ora, os direitos são inerentes, devem ser inerentes. Para mim não há uma sociedade sem liberdade, que haja direitos e deveres dos dois lados. Para mim tem que haver as duas coisas, deveres e direitos. E temos que respeitar isso, porque os empresários para nós não são de segunda, como os nossos cidadãos e os trabalhadores também não são de segunda. Todos têm que respeitar-se, porque assim, em convívio e com, muito bem, digamos... Vamos ultrapassar então esta questão. Ok, obrigado. Ora, já aqui foi referido, mas acrescentar a estes dois setores, surgem novas condições no Conselho de Oliveira de Frades para a expansão turística. Sr. Engenheiro Paulo Antunes, este foi um setor pouco acarinhado pela atual Câmara Municipal, ou não lhe foi dada a devida visibilidade? E quais são as ideias que a sua candidatura tem para a dinamização deste setor? Como reparou, quando há bocadinho cada um de nós falou sobre a dinamização turística, a maioria dos projetos que foram aqui apresentados foram exatamente aqueles que o município nos últimos anos lançou mão e começou a executar. Nomeadamente, tenho visto falar em Ecopista, é uma candidatura que já foi executada em 4 dos municípios da CIM Dom Lafões, Viseu Dom Lafões, Viseu, Oliveira de Frades, São Pedro e Vozela. Os Passadiços do Teixeira é um projeto que foi lançado de mão pelo município de Oliveira de Frades e numa segunda abordagem também com o município de São Pedro do Sul. O aproveitamento da barragem da Albufeira, da barragem de Ribeiradio. Portanto, a maioria destes projetos que temos falado têm sido exatamente aqueles que já se iniciaram ou que estão pensados para os próximos anos. Temos que conseguir, através desse investimento, potenciar investimento no turismo, conseguir captar empresários nessa área e conseguir que a nossa população tire também daí rendimento. Essa é a prioridade, aproveitando o nosso património natural, aproveitando o nosso património histórico. Temos algum património histórico no Concelho que tem capacidade. Exatamente, a Anta de Antelas tem um projeto também em cima da mesa, para, neste caso, proteção das pinturas, mas no nosso entender, e eu na minha entrevista individual até já falei um pouco sobre isso, no nosso entender devemos criar um edifício na zona da Anta de Antelas, preservando a qualidade da sua visualização e possibilitando também que as escolas e os interessados tenham uma antecâmara que permita ter, por exemplo, uma visualização. Está preservada a Anta? A Anta ainda está suficientemente preservada, mas temos que... Não é isso que o Ministério da Cultura temos que colocar uma tela para impedir a infiltração de água e temos também que criar condições higrométricas dentro do espaço onde está a Anta de Antelas para melhorar as condições que ela está, para conseguir que ela temos como responsabilidade que aquelas pinturas se perdurem no tempo o máximo de anos possível. Portanto, mas além disso, mais importante, isso é muito importante porque é a preservação da Anta de Antelas, é também a criação de um edifício que ali permita utilizar aquele espaço para captação de turistas e para captação de interessados em ver a Anta de Antelas. Portanto, há um conjunto de projetos que estão em cima da mesa. Centro de interpretação? Possibilidade de um centro de interpretação com uma antecâmara para que os alunos possam eventualmente não ter que aceder todos lá abaixo ao que é hoje a Anta de Antelas.
portanto, temos que fazer investimentos na área turística, estão plasmados no nosso programa, como eu disse. Estão plasmados no nosso programa. Claro que alguns são finalizações de investimentos que já se iniciaram, como as praias fluviais da Carriça e Seixens. Está plasmado, como eu disse há pouco. Para além da Enta de Antelas, que outro património poderíamos Nós temos algum património, como as Pedras dos Cantinhos, temos a Anta o Dolmen da Arca também, temos um conjunto de património histórico e temos também o nosso património natural, como é o caso do Carvalhete da Gandra, as paisagens do Rio Teixeira. Temos um conjunto de património que deve ser valorizado, deve ser melhorado, deve ser colocado também ao serviço da captação de turistas, para que aqui deixem alguma riqueza, algum rendimento, para que os nossos territórios possam crescer, porque caso onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Se nós não conseguirmos captar rendimento, emprego para os nossos territórios, vamos ter um decréscimo de população. Nós, felizmente, através da indústria e da avicultura, se calhar mais que até nestas áreas, conseguimos ao longo dos anos manter uma estabilidade populacional, ao contrário de municípios da região e do distrito. Nós temos mantido uma estabilidade populacional nos últimos 30, 40 anos, fruto dos investimentos, fruto do emprego que foi criado, fruto do caminho que foi seguido, do modelo de desenvolvimento que foi seguido. Noutros municípios não foi possível. Foi possível no nosso, graças ao trabalho das nossas gentes, dos nossos empresários, com a ajuda das políticas públicas que foram criadas, de toda a gente que participou. Não personalizo em ninguém, de toda a gente que participou, quer nas Assembleias Municipais, porque todos tiveram o seu contributo e que trouxeram ao Conselho até aos dias de hoje, que felizmente é um Conselho que nos devemos orgulhar, que tem alguns indicadores estatísticos, e o Adias também disse isso. Às vezes é difícil alguns dos nossos adversários políticos contrariarem os indicadores estatísticos. Nós somos o Conselho do Distrito de Viseu com o maior rendimento per capita. Isso é um indicador estatístico que diz bem do emprego e da riqueza que foi criada nos últimos anos. Também vamos ser o Conselho que tem mais buracos no Distrito de Viseu. Não seremos de certeza, Miguel. Se calhar andas pouco pelo distrito. Eu, por acaso, ando se calhar mais pelo distrito. Paulo Ferreira, eu se calhar ando mais pelo distrito e vejo nos outros conselhos também, Miguel. A candidatura tem objetivos muito diferentes do resto das candidaturas, ou o que acrescentaria mais alguma coisa? Sim, foi dito. Nós temos, e disse também na entrevista, nós temos algumas potencialidades já referenciadas aqui, não vamos estar aqui outra vez a referi-las, como os roteiros de património histórico. Temos tudo isso. E agora, há aqui um fator que a maioria de nós, um fenómeno associativo que existe muito forte no nosso Conselho, e precisamos, de uma vez por todas, reconhecer que ele existe no nosso Concelho. E existem já associações viradas para o tipo de turismo que nós hoje temos para oferecer. Logicamente, nós não podemos oferecer o mar em Oliveira de Frades, não temos. Portanto, se hoje temos, e vou repetir o que disse na entrevista, um Oliveira Runners, temos um elemento ligado ao geocaching, e parece que chegou ultimamente também um aficionado do mesmo ao nosso Concelho. E isto porque até participei em algumas atividades, porque andei no meio dos geocachers, porque até andei junto de muitos percursos que nós temos no nosso Concelho, dos quais não estão referenciados nas plataformas de promoção, quer nacionais, quer internacionais. E nós temos que envolver estes agentes que já temos na nossa comunidade, e mais uma vez friso bem o papel que o associativismo tem tido para o desenvolvimento também de Oliveira de Frades, onde temos que promover junto deles, apoiá-los, que estas dinâmicas que eles já têm o know-how de fazer, as ferramentas úteis para atrair desculpem-me estar a especificar, é só a título de exemplo. Uma questão do geocache: é seguro trazer cerca de 200 indivíduos ao nosso Concelho. Um evento, um percurso pedonal bem referenciado atrai sem dúvida por fim de semana, com logística que seja tudo sustentabilizado, uma mais-valia, porque esses 200 vão capitalizar outros 200 todos os fins de semana, numa forma consequente. Agora, temos que dar qualidade, temos que estruturar todo esse projeto até chegarmos a isso que já temos. Nós já temos muitas valias que nem sempre estão capitalizadas no nosso Concelho. Dr. Miguel, aqui a CDU neste campo fará também a diferença em relação
Há bastantes candidaturas? Relativamente à questão do turismo? Sim. Então, nós temos no Conselho, como é óbvio, paisagens extremamente interessantes, não só na parte da Serra do Caramulo, mas também, por exemplo, São João da Serra, Ribeira Dio, e aquilo que verificamos é que como é que nós queremos apostar no turismo quando as pessoas que vivem lá não têm as mínimas condições. Nós, eu até trago aqui uma fotografia de um deslizamento de terras que se verificou há 4 anos entre Sotomaior e Paredes, em que é um crime esta estrada estar no ponto que está. É que é o risco de acidente que pode acontecer a qualquer momento. Estamos a falar de Paredes de Ribeiro Dio, Lameiro Longo, a Lagoa, que o candidato do Partido Nossa Cidadãos não referiu, mas nós não temos mar, mas temos a vista para o mar. E isto é extremamente fundamental e não é explorada. Miguel, foi um exemplo. Foi só um exemplo, desculpa lá. Percebi isso, mas de qualquer forma, só para dizer que nós temos a vista para o mar naquela zona. E era fundamental apostar também na freguesia de Ribeiro Dio. Ribeiro Dio foi das freguesias que teve mais, das freguesias mais importantes do Concelho de Oliveira de Frades, e hoje praticamente está quase ao abandono. Sobretudo, já falei aqui da Lagoa, de Paredes, podia falar da questão das vinhas, de Candemil, ou seja, são povoações em que as pessoas, há pessoas que saíram, que abandonaram as suas terras, mas também as condições que hoje têm naqueles locais são prejudiciais e não são aquelas de quem vive em Oliveira de Frades. Houve uma gestão desigual da autarquia de Oliveira de Frades, em que teve um modelo assente no desenvolvimento da própria vila. Aquilo que nós defendemos é que consideramos que era necessário ter um concelho ainda mais forte, para ter uma vila ainda mais forte, mas para isso é preciso dar condições de vida a quem digamos assim, viva nestas freguesias mais rurais, em termos de serviços públicos, em termos de infraestruturas, de saneamento. Há povoações que não têm água a domicílio. A maioria do concelho, uma grande parte do concelho, não tem saneamento. Não há uma única autarquia da CDU que tenha quase a totalidade do abastecimento de água e quase 100% no abastecimento, no saneamento. Autarquias da CDU que foram e que têm sido sucessivamente geridas pela própria CDU. É óbvio que esperamos que... Por acaso fui ver isso. Eu vi a sua entrevista aqui a semana passada, a entrevista que foi publicada, e por acaso fui ver isso. Nos dados da ERSAR, e isso não é verdade. Isso não é verdade, Miguel. Relativamente às infraestruturas, aquilo que eu Por acaso, fundamental era que as próprias populações tivessem acesso digno. Hoje aquilo que encontramos em Ribeiro Dio, em Pinheiro, em Arca, em Varzielas, em Vispeira, são povoações em que o próprio centro da vila, das aldeias, acaba por estar esburacado. Vejamos o caso de Vispeira, em que foi feita uma ligação para São João da Serra para Vispeira. Aquilo que eu sugeria, eu até trazia aqui umas coisas que eram interessantes, que era oferecermos um berlinde com tantos buracos que existem no Concelho, para podermos jogar ao berlinde, porque é a única coisa para que servem estes buracos, foi a gestão do próprio PST CDS. E trouxe grandes, porque são também em relação ao tema do património relacionado com o turismo, eu penso que o património arquitetónico, arqueológico e histórico do nosso concelho é rico e que deve ser preservado e deve ser também, de alguma maneira, defendido. A Arca de Antelas, eu acho que não tem importância só para o concelho, tem um significado histórico, arqueológico a nível mundial. Qualquer literatura apresenta, portanto, a Anta de Antelas como algo muito importante. Eu reconheço, já o disse aqui, nunca vi as figuras a não ser naquele livro do Carlos Rodrigues. E a propósito do Carlos Rodrigues, eu acho que o Dr. Carlos Rodrigues, no próximo executivo, como já o fez no passado, ele até já foi presidente da Câmara de Oliveira de Frades, deve ser uma pessoa que devemos ir buscar para, de alguma maneira, ser quase o tutor deste património histórico de Oliveira de Frades, porque é uma pessoa perfeitamente dedicada a estas questões. Mas não é só a Anta de Antelas, temos a Anta de Paranho da Arca, que também tem que ser preservada. A questão de toda aquela rede que existe de calçada romana, com traçados bonitos, tem que ser também, de alguma maneira, publicitados, abertos, portanto, ao nosso turismo, ao turismo que nós vamos querer que Oliveira de Frades possa aproveitar.
temos a questão que também falei aqui, que para mim é fundamental. O nosso centro histórico, porventura, não será um centro histórico muito grande. É um centro histórico pequeno e que, de alguma maneira, eu penso que ele está tratado, está preservado. Necessariamente haverá sempre obra a fazer. Mas o que eu gostaria que fosse aqui também assumido por todos nós é que aquela entrada, quem vem de Ribeiradil para Oliveira de Frades, e falo neste caso concreto no centro de Oliveira de Frades, ou da entrada de Oliveira de Frades, porque não é porque não tenha também consideração com as freguesias rurais. Também tem importância e também devemos dar-lhes a mesma importância que damos ao centro de Vila de Oliveira de Frades. Mas aquela entrada é feia, é pouco funcional. Tem que haver um plano quase urgente para que num dia destes algum daqueles prédios não venha a cair cá abaixo. Portanto, a Câmara Municipal tem que ter uma atenção e em diálogo com os proprietários, com os donos daqueles prédios, nomeadamente com aquele edifício que foi feito ou foi reconstruído para turismo de habitação, pelo menos foi-me sempre dito que aquilo seria um edifício para turismo de habitação, que eu nunca vi aquilo funcionar como turismo de habitação, nem sei quem são os donos. Tem que haver alguma atitude proativa também para que aquela entrada mereça uma intervenção rápida e urgente, para que aquela entrada não tenha este aspecto, porque no fundo o património arquitetónico também é isto e nós devemos ter a nossa atenção. Doutor, nós temos só mais um quarto de hora, temos algumas questões com o tempo de antena, tem que ir para o ar pelas 19 horas, de maneira que sermos o mais sucinto possíveis agora neste último quarto de hora. Eu ia colocar esta questão, para além do emprego, onde há uma certa disponibilidade razoável no Conselho, as questões da habitação e da mobilidade são fundamentais também para a fixação das pessoas. Eu gostaria que cada um dos senhores me dissesse o que é que, enfim, o mais sucinto possível, mas concretizando evidentemente, o que é que tem a dizer sobre estes dois pontos fundamentais para realmente fixar as pessoas no Conselho de Oliveira de Frades. Eu poderia começar aqui pelo Sr. Engenheiro Paulo Antunes. Eu, se me permitia, só voltava um bocadinho atrás só para fazer aqui uma ressalva. Sim. Nós temos, estávamos há pouquinho a falar no turismo e a pergunta até ao Paulo Ferreira, candidato do Nós Cidadãos. Eu ouvi falar nos percursos pedestres. Sabe quantos temos no Conselho? 3. Quantos são na freguesia de Oliveira de Frades, Souto Lafões e Seixens? Nenhum. Como sabe, temos apoiado também o geocaching, que apoiámos há dias essa iniciativa do Oliveira Runners. O município já tem estado atento a essas prioridades que agora apareceram. Nós estivemos atentos, criámos no Conselho três percursos pedestres, tínhamos pensado também um para Souto Lafões, no caso, que por acaso ainda não foi possível. Portanto, já tem havido aqui algum trabalho feito nesta área. Não sei se... Sim, passando então à habitação e à rede de transportes. Eu não disse que não existiam. Não disse que não existia nenhum tipo de percursos pedestres. Disse que não estavam apenas registados nas plataformas nacionais, quer nacionais, quer internacionais, digitalmente, para fazer a promoção dos mesmos. Não tirei o mérito, nem trazer para a União de Freguesias, para freguesias, como o Sr. Engenheiro sabe, e se calhar tem muito das poucas vezes informado sobre a execução do mesmo, na Souto Lafões pertence à União de Freguesias de Oliveira de Frades. Em relação então à habitação e à rede de transportes. Nós na rede de transportes temos agora uma nova realidade. Passaram as CIMs a ser as autoridades de transportes, ao contrário do que existia. Nós julgamos que em breve e médio prazo poderemos ter no Conselho e na comunidade intermunicipal uma realidade dos transportes a pedido, que poderá facilitar muito a mobilidade no Conselho, poderá ser mais célere, mais rápido, mais eficaz e que julgo que satisfará melhor as necessidades da nossa população. Portanto, julgo que a breve prazo, podendo implementar este modelo, teremos uma solução melhor para resolver a mobilidade no nosso Conselho. É isso que julgamos. E em termos de habitação, há pouco falou-se aqui também de especulação imobiliária, como é a Câmara pode ter aqui alguma intervenção
Nós temos no nosso concelho, felizmente, as áreas urbanas, e digo felizmente porque isso tem permitido também a fixação de pessoas. Ao contrário de outros concelhos onde os PDMs são muito restritivos relativamente às áreas urbanas, são muito fechados sob a malha que já existe, nós felizmente no nosso concelho temos áreas urbanas razoáveis para a fixação das pessoas, que têm permitido a construção de novas habitações, menor desde a crise que veio para o país e desde também os problemas demográficos que sabemos. Temos também para os jovens uma redução nas taxas, que eu acho que é de se manter, nas taxas de habitação, de construção, para quando são abaixo dos 30 anos, 30 ou 33, tenho só uma dúvida aí, mas abaixo dos 33 anos temos redução nas taxas, portanto devemos manter essa possibilidade de redução das taxas para a fixação de jovens no nosso concelho, um pouco como dizia o Dr. Grade, é necessário fixar mais jovens para resolvermos também, de alguma maneira, este problema demográfico que se abate sobre os concelhos do interior, muito mais do que sobre os concelhos do litoral, e que tem levado a que outros concelhos tenham caído muito mais do que nós. Nós, felizmente, temos caído menos a nível de população, temos mantido a população estável, fruto daqueles investimentos que falamos. Sr. Paulo Ferreira, no roteiro que o senhor fez para o concelho, esta questão dos transportes era um problema muito presente? Sim. E obteve alguns contributos que agora possa introduzir no seu programa? O roteiro serviram precisamente para fazer esse tipo de levantamento e, ao mesmo tempo, aproveitamos para fazer uma promoção, talvez positiva, do que teria. O que fizemos de levantamento é o criar destas necessidades e estudámos algumas alternativas para que aconteçam no nosso concelho. Pois nós centralizámos, e muito bem, friso, e muito bem, junto dos centros populacionais, as infraestruturas que hoje em dia temos ao serviço da comunidade, e logicamente que nós precisamos de fazer movimentar as pessoas para que o senhor da Bezerreira ou o senhor de São João da Serra tenha direito também a utilizar esse tipo de infraestruturas, que logicamente, se não tiver viatura própria ou sentir que se precisa de deslocar, não tenha essa necessidade. Logicamente que temos como um raio de ação, como algo que pretendemos fazer ao longo desta legislatura, de auscultar o que se possa fazer para que estas pessoas cheguem ao centro, e em diferentes horas, para não ser esta flexibilidade rígida compenetrada com o horário escolar, para que criemos recursos, que sejamos todos criativos. E quando eu desafio todos, é de certeza que mesmo nesta mesa surgem ideias para que o problema seja resolvido. E eu, quando estou esta diferença na política, estou à espera que de toda a participação que possa trazer, quer em relação à mobilidade, quer em relação à habitação, pois nós também vamos por esse roteiro das freguesias e vimos prédios em mau estado de conservação, não só os que o Sr. Dr. Grade referiu no centro da vila ou na entrada da vila. Sim, nós por aí fora temos algum, e nós temos que promover que existam políticas de instalação e fixação das pessoas, promover estas reabilitações de alguns prédios, não só para o embelezamento da paisagem, que logicamente vai trazer logo, no caso na Bezerreira, a título de exemplo, não excluindo nenhuma das aldeias da nossa igreja, onde já foi uma das aldeias mais típicas de Portugal, e hoje já temos uma descaracterização da sua paisagem. E lógico que temos que encontrar agentes económicos que sintam necessidade de restabelecer um pedacinho alguns prédios que não estão em tão bom estado de conservação por essas aldeias fora também. Dr. Miguel Martins, para além da rede de transportes públicos de autocarros, a CDU quer lutar também pelo comboio. O senhor acha que ainda faz sentido reclamar por este meio de transporte? Faz todo sentido lutar por este meio de transporte, um transporte em ferrovia. Por isso, nós não vimos com bons olhos a questão da construção de uma ecopista por cima daquilo que foi a linha férrea, até porque isso permite e inviabiliza que no futuro algum projeto possa eventualmente avançar sobre isso, ou então, caso avance, acaba por ser um desperdício de dinheiros públicos. Relativamente, nós achamos que é fundamental garantir transporte para as pessoas, seja através da reorganização
que existe, melhorando os horários, quer também encontrar outras soluções que sejam adequadas àquilo que é a necessidade das pessoas e de quem reside fora. Mas para isto também é necessário que dar condições nos locais, nomeadamente na parte rural, em termos de habitação, não tanto na questão da construção da nova habitação, mas mais a reabilitar as habitações que existem e adaptá-las àquilo que são as necessidades hoje dos jovens, e muitos jovens hoje aquilo que necessitam face às alterações e à alteração da própria sociedade, das novas tecnologias. É inadmissível que tenhamos no Concelho de Oliveira de Frades uma grande parte que não tem cobertura de TDT, empurrando as pessoas para planos de televisão paga, que não tenham acesso à ADSL nas devidas condições, à rede móvel, por exemplo, e isso era fundamental. Queria dar essas condições aos próprios jovens, nomeadamente na questão da habitação, na questão das infraestruturas, na questão dos serviços públicos. E por falar em serviços públicos, a extinção das freguesias levada a cabo pelo PSD-CDS foi também uma forma e um serviço público que acabou por ser extinto, nomeadamente de Estris, Regoso, Arca, Varzielas, ou seja, nós consideramos que é fundamental e foi fundamental voltar a ter as freguesias que foram roubadas a estas pessoas. Dr. Miguel, o Sr. Grada, Muito rápido. o mais breve possível, tem que ser Rapidamente, beneficiado do tempo, mas... Até porque já falámos muitas vezes sobre esta temática em outros órgãos, e nomeadamente aqui. A mobilidade, nós escrevemos e apresentámos já tempo útil, nós queríamos fazer uma experiência de imediato, mas esta experiência com avaliação e depois no sentido de podermos também estender a outros corredores. Mas logo que formos eleitos, nós queremos criar 2 corredores, que será de Estris a Oliveira de Frades e de Ribeiradio a Oliveira de Frades. Isto não é para excluir as outras freguesias, nomeadamente aquelas que estão mais afastadas, mas sim para de imediato termos uma resposta a uma situação que nós sentimos, que todos nós sentimos, que a mobilidade interna no nosso concelho é muito difícil, principalmente na altura em que não há transportes escolares. E isso a Câmara, ou com os seus próprios meios, ou com conjugação com as empresas que operam nesta área, iremos estabelecer tudo o que seja necessário para que isso seja conseguido. É evidente isto sempre com uma gestão equilibrada e com avaliação, e depois, decorrente dessas avaliações, faremos as correções que forem necessárias. A questão da habitação, também já aqui falámos, nós achamos que o mercado a nível da sede do Concelho, ele está a funcionar, o mercado de arrendamento, o mercado de venda, mas isto não responde a todas as necessidades e todos os estratos sociais e económicos da nossa população. Daí estou de acordo que possa haver alguma manobra a nível da área fiscal, que possamos, portanto, possibilitar aquilo que queremos, que é a fixação mais de jovens em Oliveira de Frades, principalmente casais jovens que tragam atrás de si aquilo que era uma realidade, que haja mais emprego. Posto isto, é respondendo muito rapidamente, porque eu penso que estamos em cima do tempo. Estamos mesmo em cima da hora e, de acordo com aquilo que foi feito no início do sorteio, eu vou dar agora 1 minuto a cada um dos senhores para considerações finais, e começaria então aqui pelo Sr. Engenheiro Paulo Antunes. Antes de mais, agradecer a disponibilidade da Rádio Lafões em colocar este serviço público de esclarecimento dos nossos cidadãos para as próximas eleições. Referi que os oliveirenses têm na candidatura do PSD-CDS um projeto e um modelo de desenvolvimento com gente da nossa gente, com ideias, com projetos. Temos gente de todas e em todas as freguesias do nosso concelho. Isto é importante que se diga. O modelo que nos levou até aos dias de hoje foi validado por todos os presentes. Temos gente com experiência, com trabalho feito, com competência, com dinamismo para continuar a desenvolver o concelho. O trabalho fala pelos nossos candidatos, pelos nossos 314 candidatos, e podem sempre contar connosco para dar uma educação e um futuro às nossas crianças, para dar condições de vida e trabalho à população ativa e para dar conforto e qualidade de vida aos nossos idosos. Hoje não foi possível falar das nossas propostas também para os nossos idosos e para as nossas crianças, para a educação, por exemplo, para o desporto. Havia aqui um conjunto de outras propostas que também não foi possível, mas são as pessoas a nossa prioridade e a nossa política é Oliveira de Frades. O PSD-CDS, a política que tem é Oliveira de Frades, a defesa dos interesses dos oliveirenses. Sr. Paulo Ferreira. Eu gostava de me dirigir ao auditório e já com um trajeto, se calhar o mais recente da nossa região, seguramente, onde a dificuldade, há 6 meses, manifestado no dia 21 de março de 2017, onde seria quase uma impossibilidade, permitiu, durante estes 6 meses, acrescentar seguramente algo à democracia e à cidadania do nosso concelho. Hoje, olhar para os rostos que saíram
da composição das nossas listas orgulha-nos já por algo de positivo que foi feito, inclusivamente por órgãos de decisão, a partir do dia 21 de março. Nós conseguimos 97 elementos que podem ser os futuros autarcas do nosso concelho. É um trabalho que seguramente a comunidade paulatinamente vai reconhecendo e vai dando a esperança que podemos fazer diferente. Pode concluir. Ficou aqui demonstrado que a única força política alternativa a estes que têm estado eleitos quer nos órgãos autárquicos é a CDU, e nós já demonstramos aquilo que valemos no nosso trabalho, a honestidade, o trabalho, a competência dos nossos eleitos na Assembleia de Freguesia de Pinheiro, e consideramos que é fundamental haver um reforço da CDU, sobretudo com mais eleitos, nomeadamente nos órgãos autárquicos, a nível municipal, de forma a sermos uma força que está sempre próxima da população, e nesse sentido aquilo que verificamos é que ao longo deste tempo o PSD teve uma gestão desastrosa. O candidato do Nossos Cidadãos também já demonstrou aquilo que não, neste caso, não valia à frente da Junta de Freguesia de Oliveira de Frades, nomeadamente tendo povoações ao abandono, como Trabanca. E acima de tudo aquilo que nós achamos é que para haver uma mudança alternativa, uma alternativa de política, tem de ser um voto na CDU, que é a força do povo. O lema da nossa candidatura do PS de Oliveira de Frades, em que tenho o grande orgulho de assumir a sua liderança, de uma equipa forte, personalizada, livre, diz tudo. Queremos fazer uma evidente diferença com o passado das lideranças do PSD, bem como as outras ditas alternativas, que mais não são, mais do mesmo. Queremos rigor e transparência, um conselho com futuro, pretendemos assumir uma nova forma de fazer política, uma Câmara Municipal de gente séria, com processos de gestão transparentes, maximizando todos os meios ao seu dispor para construir um concelho de Oliveira de Frades, sempre com indicadores positivos, em que todos os municípios se sintam com vontade de viverem aqui. É isto aquilo que nos move nesta candidatura, nestas eleições em Oliveira de Frades. E só isto. Muito bem, foi este o debate com os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, Dr. Miguel Martins pela CDU-PCP-PEV, Dr. Cabrita Grado pelo Partido Socialista, o Engenheiro Paulo Antunes pela coligação PPD-PSD-CDS-PP e o Sr. Paulo Ferreira pelo Partido Nossos Cidadãos. Muito obrigado a todos e, seus ouvintes, até uma próxima oportunidade.